Esperamos que você tenha mais de 18 anos. Avisamos que o conteúdo possui gatilhos e recomendamos que pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão não assistam a esse episódio. Também lembramos que todos os nomes dos envolvidos são devidamente preservados nessa história. Por isso, utilizamos nomes fictícios. E aí, sangrentos? Eu sou a Dani Silveira. E eu sou a Manu Oliveira. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso Ponto Sem Nó. O caso que a gente vai contar hoje para vocês é um caso araranguaense, mas que ele tomou uma repercussão nacional. A história de uma mulher que ela foi assassinada dentro do próprio carro dela, na frente da sua filha. Ela tinha só 24 anos de idade e a filha, 1 ano e 1 mês. Acompanhem com a gente, porque aqui não deixamos nenhum ponto sem nó. A Nete, a protagonista desse caso, ela era moradora de Araranguá, só que ela era, natural de Nova Veneza. E ela teria vindo para Araranguá junto com o marido dela, o que ela era casada nessa época. E ela tinha um filho com ele. A Nete, ela não trabalhava fora, mas ela tinha sim a vontade de trabalhar. Porque na época que o caso aconteceu, que isso tudo aconteceu, ela tinha feito um curso de vigilante em Tubarão. A Nete era uma pessoa muito querida pelos amigos e vizinhos. Ela era uma mulher morena, de olhos claros, ela tinha o cabelo cacheado e iluminado. Ela era bem bonita, assim, todo mundo falava que ela era uma menina bonita. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém imaginava é que o brilho que Nete tinha seria apagado com tamanha brutalidade e tão precocemente. Era 23 de fevereiro de 2012. Era carnaval. E era uma madrugada quente, Em fevereiro é uma época muito quente do ano. E era mais um dia de trabalho normal para os plantadores de eucalipto. Na estrada, ao lado do CTG, a estrada que liga Araranguá à Praia da Meta, em Balneário Arroio do Silva. Quando esses plantadores de eucalipto chegaram ali no local, eles viram um carro estacionado. E daí eles pensaram, olha, pode ser só um carro abandonado, mas vamos chegar lá mais perto para ver o que é. Quando esses plantadores chegaram perto do carro e olharam para dentro do carro, eles viram uma verdadeira cena de filme de terror. O corpo de uma mulher executada e muito sangue, tinha muito sangue no local. E aí, quando eles olharam dentro do carro para a parte de trás, tinha uma bebê na cadeirinha e eles perceberam que ela ainda respirava. A menina ainda estava viva. Inclusive, os jornais da época, eles informaram que no corpo do bebê havia várias picadas de mosquito, igual o corpo da mulher que tinha sido assassinada. Dando a entender, gente, que os dois, o bebê e a mulher, tinham passado a madrugada naquele lugar. Imediatamente a polícia foi acionada pelos cidadãos. Eles chegaram lá, a polícia militar, que foi a primeira acionada, chegou lá e identificou que se tratava de uma cena de homicídio. Lembrando, pessoal, na época não existia agravante do homicídio que a gente conhece de feminicídio. Então eles verificaram que era uma cena de crime de homicídio. E foi uma policial militar que acionou a polícia civil, Primeiro chegou a polícia militar, foram chamados, chegaram no local e uma policial militar chamou a polícia civil. A polícia civil chegou muito rápido ali no local, mas antes da polícia civil chegar, o delegado da cidade, o delegado Jorge, já estava na cena do crime. Confirmado, sangrentos. A Nete tinha levado 4 tiros. 3 deles foram na região da cabeça e 1 no braço. E a gente vai contar pra vocês exatamente como a polícia encontrou ela lá no local do crime. A Nete, ela estava sentada no banco do carona. Ela estava com a perna esquerda dela inclinada para o banco do motorista. Porque a cena do crime, ali o que foi passado na época, é como se alguém tivesse saído e atirado na Nete pelo vidro do carona de onde ela estava. Ou seja, ela foi encontrada caída. Por quê? Porque parecia como se ela quisesse fugir. Ela estava no banco do carona e tentou fugir pelo banco do motorista. Foi onde ela foi encontrada caída. Ela estava também de chinelos de dedo. O pé esquerdo dela estava descalço. Tudo indica, pelo laudo pericial, de que ela foi levada até lá. Alguém dirigiu o carro levando ela até lá. A bebê, que estava no banco de trás, na cadeirinha, quando a polícia chegou, ela foi imediatamente levada para o hospital.
A bebê ela tinha algumas picadas de mosquito, enquanto Nete tinha picadas pelo corpo inteiro. Inclusive, isso na época gerou boatos de que a bebê ela poderia ter sido tirada de dentro do carro na madrugada e colocada de volta só durante a manhã. Só que isso ficou só nos boatos porque não foi nada comprovado. A gente tem a informação também, Sangrantes, que naquela manhã o ex-marido de Nete foi até o hospital para tentar pegar a criança, pegar a menina que estava lá com ela dentro do carro, mas os policiais que estavam lá no local acabaram não liberando porque ele não era o pai da menina, não entregaram porque ele não era o pai do bebê. E aí, Sangrentos, é que entra o nó dessa história. A Nete, ela tinha um ex-marido, ela tinha sido casada, ela tinha um filho, só que a Nete, ela também teve um relacionamento amoroso com o delegado da cidade. Aquele delegado que apareceu lá na cena do crime, o primeiro a aparecer que eu falei pra vocês, ela teve um relacionamento relâmpago com ele e fruto desse relacionamento foi a bebê, a menina que foi achada no banco de trás do carro. E aí, ele se tornou o principal suspeito de ter cometido esse crime. O Ministério Público de cara já acusou o delegado por ter cometido o crime. Eles disseram que o delegado ele tinha motivação, que anteriormente ele tinha incentivado a Nete a abortar o bebê que eles tinham em comum e também que a Nete estava passando a pedir aumento na pensão alimentícia. O processo também indicou, através de uma quebra de sigilo telefônico, que o delegado, ele teve nas proximidades ali da região do crime na noite que tudo aconteceu. Até porque, né, as informações que se tinha é que o delegado tinha uma cabana lá perto desse local. E aí, colocou ele no centro das investigações. Então, o promotor responsável inicialmente pelo caso fez o pedido da prisão preventiva tanto do delegado quanto do policial que teria ajudado o delegado a cometer o crime. E, por precaução, se eles não fossem presos preventivamente, que eles fossem afastados da função pública. O promotor, ele até acusou o delegado na época de estar ali tentando intervir nas investigações, até usando aí do cargo dele de delegado, mas isso foi só boatos, também não foi comprovado. O promotor também disse que havia uma testemunha na época e que essa testemunha teria ido embora para o Rio Grande do Sul com medo do delegado. Porém, o juiz que analisou tanto a denúncia do Ministério Público como analisava as investigações, ele decidiu que não tinha fundamento para a prisão preventiva dos acusados, apenas o afastamento da função pública em toda a comarca. E aí, Sangrentos, tanto o delegado quanto o policial aí, que eram suspeitos do crime, eles literalmente saíram com uma mão na frente e outra atrás da delegacia. Eles não podiam entrar lá nem para pegar os pertences pessoais deles se não tivesse uma autorização judicial. Pro MP, Jorge matou Nete com motivo torpe, agindo mediante dissimulação, porque ele teria marcado o encontro para mostrar para ela uma residência lá em Balneário Arroio do Silva, ocultando assim a vontade de matá-la. E o policial, o amigo do delegado, ele foi acusado de ter ajudado ali depois do crime, ter ajudado na fuga do delegado e inclusive dar fim na arma do crime. Em depoimento, o delegado negou a autoria do crime e nega até hoje. Inclusive, ele também negou os boatos de que ele teria mandado matar a Nete. Ele ainda afirmava que não tinha motivo nenhum para cometer esse crime, que ele teve um relacionamento rápido com a Nete e que depois do nascimento da filha dos dois, ele se afastou dela. Mas que, inclusive, quando ela foi fazer o curso de vigilante em Tubarão, ele tinha oferecido a casa da irmã dele para ela ficar. Tipo, tava tudo bem entre eles. O delegado ainda disse que não costumava frequentar a casa de Nete por conta do ex-marido dela e que esse mesmo ex-marido ainda pressionava para reatarem o relacionamento. Ele contou que o último contato que eles tiveram pessoalmente, ela teria ido na delegacia conversar com ele e onde bem feliz contou sobre a experiência do curso de segurança que ela tinha feito em Tubarão. Contextualizando aqui para vocês entender, a Nete foi fazer esse curso de vigilante em Tubarão e ela ficou na casa da irmã do delegado. Lá na casa, ela conheceu a sobrinha dele. Então, quando ela voltou para Araranguá, até uma questão de agradecimento, ela queria levar essa sobrinha do delegado em um parque aquático, no Caverá, que fica bem próximo ao local desse crime. E o delegado, na época, como a gente já falou, ele tinha essa cabana lá próximo também. E ele tinha oferecido essa cabana pra Nete ficar com a menina. E o delegado, ele tinha até alertado a Nete que o irmão do ex-marido dela morava ali próximo também. No dia do crime, ele ligou pra Nete por volta das 5h30 pedindo a certidão de nascimento da filha. E que esse teria sido de fato o último contato que ele teve com a vítima. E ele disse que nunca aconteceu essa ligação de combinar
que ela iria lá ver uma casa, um imóvel. Ele disse que isso nunca aconteceu, diferentemente daquilo que apontava a denúncia do Ministério Público. Pra ele, a Nete contava que vivia um inferno dentro de casa com o ex-marido. E no dia que o crime aconteceu, o delegado tinha que cumprir um mandado de prisão, né? Ele recebeu essa informação de cumprir esse mandado de prisão do GAECO do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. E esse cumprimento de mandado de prisão era na praia Morro dos Conventos, a praia que é de Araranguá. Ele ligou pro policial, aquele que também foi suspeito do caso junto com ele, para que fossem juntos fazer a diligência. Lá no Morro dos Conventos, eles passaram pela Rua da Balsa, inclusive na frente da casa do traficante, e pararam numa lanchonete lá pela região, onde eles ficaram por cerca de 20 minutos antes de voltar para casa. O Jorge disse que nunca mandou mensagem pra Nete pedindo pra ela abortar a criança, que ele nunca deu remédio pra ela fazer isso. E que ele tinha conversado com ela sobre remédios de aborto, mas que não era pra ela, era pra uma amiga dela. Na manhã do crime, o delegado disse que foi chamado até lá e quando ele chegou, ele logo reconheceu a sua filha e viu que, né, que era bebê e ele direcionou ela para o hospital. Falou para os policiais que estavam lá levá-la até o hospital. Ele também reconheceu o carro de Nete e imediatamente ele acionou outro delegado de polícia para assumir o local de crime. O delegado também disse que em nenhum momento ele chegou perto do carro, em nenhum momento ele mexeu na cena do crime ou ele interferiu nas investigações. Ele contou também que a última pessoa a ter contato com a Nete foi o ex-marido dela. E que naquele dia o delegado fez uma ligação para o Morro dos Conventos, mas que não tinha relação com o crime. E ele diz, né, ele diz também até hoje, assim, não saber quem cometeu esse crime, quem matou a Nete. O policial suspeito de ajudar Jorge a cometer o crime, ele negou qualquer tipo de envolvimento. Era aquele policial que foi chamado pelo delegado para fazer uma diligência lá no Morro dos Conventos. Então, ele se tornou suspeito por conta que tinha uma testemunha que em depoimento falou que ele teria entregado um pacote contendo uma arma para que ela destruísse. Mas, na sequência do processo, ela desmentiu e falou que ela tinha falado era mentira. Ele nunca entregou nenhum tipo de pacote para ela. Essa mesma testemunha disse que a Nete falava pro delegado não assumir o bebê publicamente por medo do ex-marido. Na versão do ex-marido da Nete, ele contou que na época que eles estavam juntos, teve um furto na casa deles e que ele pediu pra mulher ir até a delegacia pra fazer o boletim de ocorrência. Nessa época, nesse dia, foi quando a Nete conheceu o delegado. E que o delegado, nesse dia, tinha passado uma cantada pra mulher dele. E que depois desse dia, a Nete já chegou totalmente diferente em casa e que pediu o divórcio, né? Pediu a separação. Foi quando ele saiu da casa deles e foi pra uma kitnet. Ele disse que em determinado momento ele percebeu que a vítima estava grávida, mas como ela não comentou nada, ele também não perguntou. Só que ele tinha essa desconfiança de que ela tinha se envolvido com o delegado. Ele fez uma ligação pra Nete, ele entrou em contato com a Nete no dia do assassinato e ele perguntou ali sobre as crianças e como as crianças estavam. Ele falou que ele soube do assassinato da Nete pelo irmão dele, que morava lá perto, lembra? E que esse irmão teria contado que não sabia onde é que se tinha parado as crianças, ele não sabia nada sobre as crianças. Mas ele descobriu que a menina estava no hospital e ele foi até o hospital atrás da menina e chegou lá se identificando como o pai da menina. E aí ele tava com a menina no colo e chegou uma policial e disse pra ele: não, tu não é o pai da menina. O pai da menina é o delegado. Tanto que a menina é registrada no nome do delegado. E segundo o ex-marido da Nete, ele não sabia disso. Ele nem sonhava que a menina era do delegado. Ao sair do depoimento, lá na delegacia de polícia, ele disse que encontrou o delegado e que acusou o delegado de ter matado a mãe do seu filho, porque, né, eles tinham uma filha em comum. Ele contou também que ele tinha uma arma de fogo em casa, que ele teria comprado após ter se mudado da casa de Nete, e que ele tinha pedido pro irmão dele se desfazer porque ele sabia que ele ia ser incriminado. Uma curiosidade também é que a Nete tinha movido um processo contra ele por pensão alimentícia. A amiga da Nete, que era vizinha dela na época e se tornou uma das testemunhas, contou que a Nete tinha contado pra ela que naquele dia ia se encontrar com o delegado, que o delegado ia alugar uma casa pra Nete no valor ali de R$5.000. E quando a Nete estava conversando com essa vizinha, ela recebeu uma ligação. E nessa ligação ela falou assim: lá no Caverá. E ela deu a entender que ela ia se encontrar com o delegado em uma rua próxima ao parque aquático. Naquela noite, a Nete saiu pro encontro e deixou com a vizinha o filho mais velho e levou consigo a pequena.
Nessa mesma conversa com a vizinha, ela teria dito, se eu não voltar, tu já sabe, né? E a vizinha de fato ligou várias vezes e Nete não retornou nenhuma ligação e também nunca mais apareceu. Ela soube que Nete tinha sido assassinada no outro dia, quando viu uma movimentação na frente da casa da mulher. Manu, a vizinha também contou que Nete teria dito anteriormente que o delegado a forneceu remédios abortivos e que ela não teria feito. Ela contou também, ela afirmou que o ex-marido de Nete esteve na casa da mulher no dia do assassinato dela. Uma das coisas que ela apontou foi que o delegado nunca tinha ameaçado, ela nunca soube, ao menos, que o delegado tinha ameaçado Nete ou que fazia algum mal a ela. Mas ela tinha conhecimento que o ex-marido tinha muitos ciúmes de Nete. Pois é. E aí, sangrentos, essa é mais uma história, mais um caso que fica com ponto sem nó. Porque a juíza, na época, decidiu que nem o delegado, nem o policial suspeito e nem o ex-marido tinha provas o suficiente para condenar eles. Restando então Jorge impronunciado e o policial suspeito absolvido. A título aqui de informação, a diferença das sentenças é que a absolvição, ainda que o processo seja reaberto, a pessoa foi absolvida, ela não responde mais criminalmente por isso. Impronunciado não. Se surgir uma nova prova que possa reabrir o processo, a pessoa pode voltar a responder criminalmente por isso. Mas calma, né, pessoal? Ainda tem muita história para contar. Segue o fio. E agora a gente abre o nosso quadro. Quem apenas escuta? Positivo que SL é coisa de militar, tá? Estamos aqui com o nosso primeiro convidado do Ponto Sem Nó, inclusive ele que é delegado de Polícia Civil, né, doutor Jorge, que agora é Guiraldo, né, não é mais Giraldi. Nós recebemos o senhor aqui, muito obrigado pela presença no podcast, é uma honra te receber. Muito obrigada. Eu já falei isso pra ti, quero falar de novo, muito obrigado por ter dado essa oportunidade da gente te ouvir, de contar essa história, mostrar esse lado da versão dos fatos, né, delegado? Porque essa história, esse caso, é um caso que assombra a população do extremo sul catarinense. A primeira pergunta que eu queria fazer pro delegado. O senhor já matou alguém, delegado? Já. Quantas pessoas o senhor já matou? 2. 2? Delegado, alguma dessas pessoas, delegado, foi a Nete? Não pode ter alguma. Eu matei um marginal em Criciúma, em defesa da sociedade, lá pelos anos de 84, e recentemente não, alguns anos atrás aqui em Araranguá, também em defesa da sociedade. Todo mundo sabe, ali no Mato Alto. Evonete, hipótese alguma. Sim. As 2 pessoas foram no ofício, né? O senhor estava trabalhando e tudo mais. Marginais, diria assim. O senhor sabe ou tem ideia de quem pode ter feito isso com a Evonete? Você tem alguma suspeita? Tenho, mas essa pergunta foi feita na instrução criminal, tenho, mas não posso me manifestar, mas porque seria suspeito em falar, né? Em poucas palavras, eu ia morrer naquela noite. Por que, delegado? Por que o delegado falou isso? Porque, pelo que eu soube, assim que eu pude levantar, não investiguei, ela seria uma isca, emboscada. Já ouviram falar emboscada? Sim. Uhum. Agora, o que aconteceu lá é que eu não sei. Não sei se foi levada, não sei se estava lá esperando, mas eu tenho certeza que se eu tivesse me deslocado talvez ao local, eu não estaria vivo hoje. Certo. O que aconteceu lá, que eu não tenho ideia. Uhum. Lá no local, também não sei se ela foi morta no local, não sei se foi desovada no local, mas era isso. Uhum. E assim, eu quero saber como que foi o último contato de vocês, assim, o que você falou com ela ou conversou com ela, a última vez que você teve contato com ela em vida, o que você disse em conversar? Naquela mesma tarde, é assim, ó, ela era separada, morava numa kitnet, eu não frequentava kitnet, tinha essa filha registrada. Naquela tarde ela passou na delegacia com a menina, conversou comigo e eu entreguei inclusive a pensão. Na época foi 500, 600 reais, acho que foram 500 reais, né? Ela sempre precisava passar, falar, eu conversei com ela, fiz um pedido naquela tarde lá na delegacia, que ela me trouxesse a carteira da menina, para que eu ia para Florianópolis no dia seguinte, ia fazer a carteira do SC Saúde. E ela não me trouxe, no final da tarde eu fiz uma ligação para ela, cobrando, se tu não trouxer essa carteira, deixa aqui na delegacia,
para que amanhã foi feito um contato. Esse pessoal à tarde, eu diria que eram umas 4, 5 horas, não lembro, não, era 3 ou 4 horas da tarde, no meio da tarde, e no final da tarde eu liguei, foi a última ligação, o último contato foi naquela tarde mesmo. E ela deve ter falecido, acho, no início da noite, ou metade da noite, ou perto da meia-noite, também não sei direito, mas foi isso, naquele mesmo dia. Tanto é que o dinheiro que eu tinha dado a ela, a título de pensão, aí que eu vou chegar depois na motivação do crime, inventado pelo promotor, estava lá, em cima da mesa, no quarto dela. O dinheiro estava lá? Sim, estava lá. O dinheiro que eu tinha dado, tudo nota, de R$100. Delegado, vamos voltar lá no início. Delegado, como é que tu conheceu a Nete? Como é que foi esse processo de tu ter conhecido ela? Eu conheci ela porque o enteado dela tinha vários passagens policiais, inclusive deve estar preso agora, filho do ex-marido dela, e na época ele praticava furto na residência da própria, e uma vez a gente recuperou alguns objetos, e eu fiz a entrega para ela. Eu conheci dessa forma, né, com o meu serviço. Foi dessa forma que eu fiz. Foi um relacionamento relâmpago, é bom que se diga. Foi rápido. Não é que negócio, matou a esposa, que a acusação de matar a esposa, a namorada, não. Foi um relacionamento relâmpago, a criança nasceu, registrei a criança e me afastei. E como foi quando ela descobriu a gravidez, assim, ela foi te contar? Contou pra mim, ela teve a gravidez, ela lembra que na época ela estudava no colégio ali, acho que no colégio estadual ela estudava, diz quanto eu vi ela passando. Nunca fui uma vez só perto da kitnet dela entregar o dinheiro, e tudo que ela pedia, ela mandava, às vezes eu mandava uma policial lá entregar. 15 dias antes da morte ela ficou, não sei se foram 20 dias ou 3 semanas na casa da minha irmã lá em Tubarão. Ela fez um curso de vigilante e ela pediu para mim, eu precisava que alguém cuidasse da menina. Eu disse, não, eu tenho uma irmã que é viúva, gosta muito de criança, tu pode ficar lá. Acomodei ela lá em Tubarão, ela ficou 15 ou 20 dias lá fazendo esse curso, estava toda feliz da vida porque tinha feito esse curso. Delegado, é verdade que o senhor tentou induzir ela a fazer o aborto dessa filha de vocês? Não. Eu tenho filhos, eu tenho do casamento e tenho filhos, nunca induzi ninguém a fazer o aborto, sempre paguei a pensão alimentícia, ajuda a todos até hoje. Apesar de não, isso aí é invenção, né? É engraçado, né, que eu sempre digo que a investigação é coisa séria. Não fizeram uma investigação séria, isso não é investigação que se faz. Um promotor de justiça inquinado por um ódio sobre a minha pessoa, influenciado por agentes da segurança e pessoas que diria assim meio lixo da sociedade, foi influenciado e fez isso, essa bagunça na minha vida, e que não sei se ele queria se promover ou coisa parecida, mas olha o que foi feito com a minha vida, e 100% inocente. Sim. Ô, doutor, o senhor falou ali pra gente que o relacionamento de vocês foi bem rápido, na verdade. Vocês só se relacionaram e tudo mais, e que você recebeu a notícia da gravidez e que ajudou ela, apoiou ela, sempre pagando a pensão e tudo mais. Eu quero saber do senhor, quando vocês se relacionaram, ela estava casada ainda, na verdade, ou ela não estava mais casada? Não, ela estava separada só que o ex dela vivia 24 horas por dia atrás dela, né? Ia buscar o outro filho, levar pro colégio. Naquele dia que eu soube mesmo, naquele dia que ela saiu de casa, naquela noite, né, que saiu de casa, ele teria estado lá momentos antes, ou não sei se discutiram ou coisa parecida, mas ela falava para mim que era muito perseguida por ele. Ela morria de medo dele. Ela morria de medo. Às vezes que ela falava, faz uma ocorrência, pede medida protetiva. Não pedia, mas ela morria de medo deles. E algumas vezes ela relatou para mim, não vou interferir, agora a decisão é tua. Queres fazer uma ocorrência policial dessa perseguição ou coisa parecida, tens todo o livre-arbítrio, né? Mas ela nunca fez por receio, talvez, né? Delegado, como é que é pro senhor? É policial há mais de 40 anos, já passou por vários cargos da polícia. Quando foi acusado disso, não consegui nem colocar o pé dentro da delegacia para pegar os teus pertences. Olha, eu fui colhido de surpresa. Eu fui jogado do céu pro inferno em um segundo. Eu vou dizer como é que aconteceu. Eu estava em casa, a nobre corregedora da Polícia Civil, que eu mandei o recado para ela, o tratamento que ela me deu foi péssimo, me tratou como marginal.
Eu estava em casa, ela ligou da delegacia. Ô, delegado Jorge, eu tenho uma reunião com os delegados, tratar de assuntos aqui. Eu só, tranquilamente, saí do meu carro, peguei o meu carro, fui lá na delegacia. Cheguei lá, fui colhido de surpresa. O senhor vai ser conduzido coercitivamente ao fórum. Eu disse, não, vocês estão brincando comigo, né? Coercitivamente, quer ter mandado O que é isso, delegado? Só para que condução coercitiva era um instituto, graças a Deus o Supremo Tribunal Federal derrubou essa condução coercitiva, que eu acho que era uma aberração jurídica. Eu vou dizer um exemplo claro de aberração que foi feita. A condução coercitiva é quando a pessoa não comparece na delegacia ou no fórum e o juiz manda buscar. Ele vem à força, vai, sem querer. Aí, essa figura da condução coercitiva foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, graças a Deus. Eu acho uma arbitrariedade tão grande. O que eles dizem? Tu vai ser conduzido. Existe lá um mandado de condução coercitiva assinada por um juiz, que foi induzido em erro, talvez pelo promotor ou coisa parecida. E eu fui levado ao fórum. Não só eu, e os meus policiais junto. 3 policiais. E aí, o promotor chegou lá e perguntou se eu tinha alguma coisa a falar. Eu não tinha nada para falar com o senhor nesse caso. Fiquei quieto e fui para casa. Os meus policiais ficaram da meia hora da tarde até as 10, 22 horas. Um numa sala, outro no banheiro, sendo torturado psicologicamente. Esse é o termo que eu uso. Aquele jogo sujo que se fazia na época da ditadura, porque eu falei coisa do regime militar. Tu fala que aquele outro já te entregou. Ó, aquele disse tal coisa. Aquele jogo sujo para tentar arrancar uma delação premiada. Eles tentaram de todas as formas que os meus policiais dissessem algo que não sabiam. E aí ficaram lá, nessa tortura psicológica. Eu fui para casa esperando o que ia acontecer, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Não foi me explicado o que estava acontecendo. Sabia que era uma acusação, mas eu não tinha. Eu também não preferi ficar em silêncio para não... E os policiais falaram o que tinha que falar. E daí resultou uma denúncia, resultou pedido de prisão. O mês de dezembro de 2016 eu quero apagar da minha memória. Foi terrível. No final do ano, um pedido de prisão. Graças a Deus, o Dr. Guilherme Bossoi, o juiz, graças a Deus, ao final disso, o meu processo foi analisado por pessoas imparciais. Dr. Gabriel, promotor que eu tenho que parabenizar, inclusive eu fui lá e agradeci a ele, em nome da minha família, e os juízes que julgaram pessoas imparciais. Eu acho que investigação criminal é coisa séria. Tu tá levando uma pessoa, tu tá cerceando a liberdade de uma pessoa. E tem que ser uma coisa muito bem imparcial, destituída de qualquer orgulho, vaidade ou promoção pessoal, porque senão tu comete erros. E um erro cometido em cima de uma pessoa, ela não tem retorno, não existe recuperação. Ou às vezes até mesmo as tuas próprias crenças, né, delegado? Sim. Deixar de fora ideologias ou coisas que você acredita é uma coisa muito séria. Eu não acredito mais no ser humano. Eu quero que seja bem franco. Eu detesto o ser humano depois disso. É difícil eu me relacionar com a pessoa. É difícil acreditar numa pessoa. Como é que eu vou acreditar numa pessoa? Pessoas que viviam ao meu lado, que inventaram. Só para vocês terem uma ideia, vocês lembram foi mais ou menos naquela época, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o que fizeram com ele? Que agora descobrindo que ele era inocente, simplesmente tiraram ele. Foi quando tiraram ele lá do seu gabinete, botaram numa cela, não sei se ficou 24 horas, dia seguinte ele foi lá de cima do prédio, lá do shopping, e se jogou, cometeu suicídio. Imagina o psicológico dessa pessoa. A pessoa pode fazer qualquer coisa. Tudo vem na cabeça da pessoa. E matar, cometer suicídio, fazer qualquer coisa. Mas daí eu lembrava assim, mas eu tenho meus filhos, eu tenho pessoas que ainda acreditam em mim, talvez. Então eu vou aguentar no peito. Não é fácil. Na época eu não falava nada para ninguém. Se as pessoas se aproximassem de mim, tocavam no assunto e eu repudiava, não falava mesmo. Não tinha obrigação nenhuma de falar. A imprensa querendo saber, todo mundo querendo saber, não tem nada para falar. Deixa a justiça falar primeiro, depois eu falo. Pronto. Sim. Assim que funciona. Eu não tinha por que estar me justificando uma coisa que eu não fiz. A minha história, eu cheguei para o meu advogado, a minha história é essa. A outra eu não sei. Essa que é a minha história. Nesse dia, eu estava trabalhando, eu conversei com essa pessoa, fui em tal... Existe uma lei da física em que
em que o corpo não pode estar em 2 lugares no mesmo tempo, né? Então naquela noite eu disse, eu estava aqui, 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 eu não podia estar lá. Se esse promotor de justiça, descompensado, que eu diria assim, se ele tivesse me chamado no fórum, não conduzido coercitivamente. Meu Deus, eu sou um delegado de polícia, por que conduzir coercitivamente se era para... Intima. Sim. Era só intimar e ia lá depois. Você lembra do outro caso berrante de condução coercitiva, quando levaram o Lula coercitivamente para depor, quando a Polícia Federal fez aquele teatro no centro de São Paulo, o ex-presidente Michel Temer, foi apontado fuzil para uma pessoa para ser levado. Isso é uma vergonha. Graças a Deus o Supremo, numa decisão sábia dos ministros do Supremo, caiu essa figura era um abuso que está sendo usado muito pela operação Lava Jato, que hoje está sendo desqualificada, está sendo desmontada. Para quê? Era só ter me intimado para comparecer no fórum e chegar lá, doutor, o senhor quer saber onde é que eu estava aquele dia? Eu estava assim, 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 assim. Agora, como eu fui conduzido coercitivamente? Eu disse, não, então, ele que fale por mim. Ele não me chamou, ele não me intimou para perguntar, ele me conduziram para me pressionar, conduziram os policiais para me pressionarem. Isso é vergonha, isso é tortura psicológica. Meu Deus, se isso aí não for tortura psicológica, eu não sei mais o que é isso. Hoje eu sofro psicologicamente. Esses abalos, eu tenho pesadelo, não acredito nas pessoas, não frequento a casa de mais ninguém. E depois dessa última eleição mesmo, que com esse fanatismo que aconteceu no Brasil aí, eu fui votar de camisa vermelha, fui xingado até hoje, e então acabou. O ser humano é difícil conviver com o ser humano, tá louco. Tu não sabe as pessoas. É difícil, como é que eu vou conviver com as pessoas? Como é que eu vou acreditar mais alguém se pessoas ao meu lado inventaram história? Pessoas que frequentavam a minha casa, pessoas que eu trabalhei anos e anos, sabiam da minha conduta. Eu nunca tive um processo nas costas. Aí me jogaram no pior dos piores, seria um homicídio triplamente qualificado. E se eu ter ido para a cadeia, como o promotor pediu? O juiz me deu mandado o juiz aplicou medidas cautelares. Por isso que eu não podia frequentar a delegacia. Eu fiquei meses sem botar o pé na delegacia. Um dia chegou o advogado lá em casa, entraram na minha sala, fizeram a devassa na minha sala. Devassa. Aí chegou o advogado lá em casa um dia, o doutor Jean, com um carro cheio de caixa com as minhas coisas. Eu me senti tão deprimido. Disse, tá aqui as tuas coisas. Se jogar. Isso é coisa que se faz com o delegado de polícia com 4 décadas de serviço prestado à comunidade, sem uma mácula, fazer esse tipo de coisa. Então isso aí para mim, psicologicamente, fiquei acabado, né? Meu Deus, a gente não dormia, eu fui no psiquiatra. O psiquiatra me receitou lá os medicamentos, e eu disse, eu tomei 2, 3 dias, eu sou muito avesso a tomar medicamento, não tomo mesmo. E 3, 4 dias depois eu voltei, doutor, tá aqui, pega esse pacote de remédio aqui, eu não quero mais. Ele vai fazer, não quero mais, não vou tomar essa porcaria aqui. Isso aqui tá me matando. Eu tomo 2, 3, eu durmo, acordo pior, tenho que tomar 4, 5. Eu não vou me viciar nisso aqui. Eu vou aguentar no peito. Aguentei. Sobrevivi. Hoje as pessoas perguntam para mim, como é que sobrevivi? Não sei. Sobrevivi acreditando na justiça divina e depois Ainda bem que tem juízes imparciais, ainda bem que, graças a Deus, tem pessoas isentas, que eles fazem a coisa certa. Como diz, vocês estão privando uma pessoa da liberdade. Se eu tivesse ido para a cadeia, com certeza eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. Como o promotor pediu a minha prisão em primeira instância, o doutor Guilherme decretou medidas cautelares, aquelas medidas diversas da prisão preventiva. Ele, não contente, foi para o tribunal. A pedido liminar também foi negado e depois no julgamento foi negado. Pessoas imparciais. É isso que nós precisamos. Na dúvida, não se bota alguém na cadeia. Sim. Eu ouvi isso de um promotor. Eu estava acompanhando um júri popular e eu ouvi isso de um promotor, em caso de dúvida, absolvição. Eu ouvi isso de um promotor. A gente, eu como jornalista, a Dani ainda está na área, está estudando, tudo, mas eu como jornalista, a gente vai aprendendo aos poucos. Jornalista policial, né, tu conversa com um delegado, com um PM, com um juiz, com um promotor, e tu vai aprendendo. E eu ouvi isso e aquilo me marcou bastante também. Delegado, tu ainda acredita na justiça no Brasil? Sim, eu acredito. Primeiro a justiça divina, né? Desculpa se eu
Não tem problema, porque esse é um momento de conversar, esse é o momento de mostrar a verdade, mostrar o teu lado. E é normal se emocionar, porque uma acusação dessas, Sangrentos, um peso muito grande, é carregado uma vida inteira. A gente tem uma mulher que perdeu a vida, que foi assassinada na frente da filha dela, e ficou outro filho órfão de mãe, mas a gente também tem outro ser humano aqui que foi acusado. E é isso que o Ponto Sem Nó veio fazer hoje, deixar o delegado falar. Não se combate um crime cometendo um crime da mesma natureza ou coisa pior. É a mesma coisa que eu diria agora. Vou para coisa recente. Não aconteceu lá no Hamas, lá não invadiram, não mataram um monte de israelenses. Israel não pode ir lá invadir e matar um monte de inocente, porque tem a meia dúzia de terroristas lá no meio. A mesma coisa eu sempre digo. Eu sempre fui respeitado pelos marginais. Quer que eu diga? Sabe quem que foi lá em casa? Que pessoas que paravam lá em casa para me dar um apoio psicológico, até moral, pessoas que eu prendi. Enquanto eu fui abandonado pelo Estado, esse Estado opressor, esse Estado sensacionalista que nós vivemos aí, fica fazendo grau em cima de desgraça dos outros, vendo se governante se promovendo em cima da desgraça dos outros. Eu não tive um apoio de ninguém da Secretaria, de ninguém do Estado. A Secretaria de Segurança Pública me abandonou, não me ofereceram um psicólogo, tiraram a minha arma de fogo, me fizeram ir a Balneário Camboriú, Itajaí, depois de um tempo sozinho lá, fazer todo aquele procedimento de ordem psicológica lá, aqueles testes para me poder reaver a minha arma. Não me ofereceram nada, não ofereceram apoio nenhum. 99,9% dos delegados me abandonaram, a classe me abandonou, o Estado me abandonou, os falsos amigos me abandonaram. Por isso que eu digo, como é que eu vou acreditar mais em ninguém? Uma vez eu escutei de um delegado de polícia, depois, é engraçado que depois de tudo passa, depois que a coisa clareia, com o tempo a coisa vai clareando, ele vai tomando um fôlego, eles te jogam lá num poço. Tu tá lá embaixo, no poço, sozinho. Meu Deus, eu cheguei em casa aquele dia que eu voltei, assim, o que estão fazendo comigo? Eu não dormia, eu não comia, eu não parava. Eu ia lá no cemitério, tinha dia que eu ia lá no cemitério, lá perto do Barão, dos meus pais, pedir apoio para eles. Tem dia que eu anoiteci lá dentro do cemitério, apesar dessa minha aparência física, depois eu vou explicar porque dessas tatuagens, de algumas. A gente vai chegar nessa também que a gente quer. Eu ia lá pedir apoio porque eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer. Eu me afastei dos meus filhos por quê? Eu ficava com vergonha, eu tinha vergonha na rua. A pessoa fica envergonhada. Como é que eu ia andar com meu filho, uma criança do meu lado, para dizer, tá lá o filho do assassino? E essa marca de assassino eu vou levar pro resto da vida. Não adianta, sempre vai ter, desculpa, um infeliz, um desgraçado, que vai apontar o dedo para mim. Na época tinha gente que fazia assim para mim, tinha gente que fazia assim para mim, eu era provocado. Esse promotor me provocou. Eu sou um delegado de polícia com 4 décadas, eu prendi marginais dos piores aqui em Araranguá, latrocidas, foragido, assaltante de banco, entrava em favela em Porto Alegre, em qualquer lugar, nunca levei um tiro, já matei, claro que matei, em defesa da sociedade. Esse promotor de justiça, para fazer aquela encenação, eu respeito muito o Ministério Público, eu respeito todas as classes. Agora, indivíduos bons e ruins, e tem todas as classes. Esse promotor andava com 4, 5 segurança. Pra quê? Andava com segurança vigiando a minha casa, segurança vigiando a casa dos policiais, filmando, fotografando. Pra que isso? Palhaçada. Foi um verdadeiro circo. Montou-se um circo. Isso aí vocês sabem, quem é estudante de direito e que tem que saber, isso é uma coisa básica, que num crime de homicídio tem que ter uma motivação. Eu não vou chegar a entrar, a menos que eu seja um retardado, um insano, eu vou chegar no local e matando todo mundo. Mas geralmente o crime de homicídio tem uma motivação. O que é? A motivação política, passional, uma dívida, um desentendimento, tem uma motivação. Aí o nobre promotor não achou a motivação, inventou 2 motivações. Possivelmente uma gravidez, se ela tivesse grávida não seria mesmo, porque eu não tinha mais relacionamento com ela, e não tinha prova de gravidez nenhuma, escutou alguém buzinando. E depois seria o não pagamento de pensão alimentícia. Olha, aquele dia eu tinha pago, como eu falei, a pensão,
E cada vez que ela chega, os meus filhos que estão criados, graças a Deus, estão todos já, nunca precisou descontar R$1 da minha folha de pagamento. Se vocês fizeram uma análise da pretérita da minha, nunca descontaram, eu vou lá e dou tanto, precisa de tanto, tá. Eu sempre fiz isso, nunca precisei brigar com eles por causa disso, que eu acho uma baixaria nessa delegacia de polícia, quando tu vê o marido e a mulher fazendo a criança como moeda de troca. Hoje tu não vai pegar o meu filho, quer dizer, e aquela brigadeira, eu leio ocorrência lá na delegacia, que é uma verdadeira baixaria. E existe, delegado, ainda existe o homem que agride ou que mata a mulher só por causa de uma pensão. Sim, isso a gente sabe que existe. Sim, então, só que tu não pode inventar um promotor de justiça para justificar uma prisão, justificar uma denúncia. Inventar, bom, gravidez, que eu saiba, se prova com exame. Não existe. Falta de pagamento de pensão alimentícia. As minhas ex-mulheres, que teve filho meu, foram lá e disseram, não, ele nunca deixou de pagar. Então, tu não pode. Então, entendesse o circo que foi feito para tentar acabar com a minha imagem? Alguém estava querendo crescer em cima de mim, como diz, né? Aparecer, né? Coisa nesse sentido. Sim. Eu sei. Depois, é que o processo é uma coisa. As informações extras autos. Eu sou um delegado de polícia com 40 anos, eu sei que às vezes muitas coisas aparecem nos autos, muitas coisas não. Se eu recebo uma informação, essa informação eu recebo, mas a pessoa que informou não aparece, aquelas pessoas que vão alimentando com informações, eu quero um anonimato, essa pessoa não aparece. Então foram levando ao Ministério Público informações deturpadas, que levaram a essa conclusão dele. Não sei de onde é que ele tirou, onde é que tirou a ideia que a menina estava grávida, você não estava. De onde é que ele tirou a ideia que eu não pagava a pensão alimentícia? Se eu paguei a minha irmã lá em Tubarão R$1.000 e poucos para ficar lá, se eu pagava a pensão, se eu comprava remédio, tanto é que naquele dia eu pedi para ela levar a certidão para me fazer a carteirinha da SC Saúde, para ela não precisar tá gastando muito, vai lá com a carteirinha e compra, entendeu? Assim, então não pode fazer isso aí. Então a investigação é uma coisa muito séria. Isso foi um circo, eu diria que é uma palhaçada jurídica, né? Isso é uma palhaçada jurídica, meu Deus, que doutor, é isso? A gente sabe que o Ministério Público, ele atua como garantidor da lei, né? Em tese era para atuar, né? O senhor se sentiu de fato perseguido pelo Ministério Público e eu quero voltar na fala que tu falaste ali, que tu se sentiu mal em relação a essa questão, porque tu não foi apoiado por ninguém. E como foi para ti não ter o apoio daquele que era para garantir a lei, que era para garantir a sua segurança também? O Ministério Público é um fiscal da lei, né? Ele tem que aplicar a lei, tanto é que ele não pode fugir, ele é o titular da ação penal. Eu tive um incidente com esse promotor de justiça dentro do gabinete dele, tive um incidente e disse a ele, eu vou voltar do tempo que mataram aqui próximo aqui mataram aquela moça aqui, o rapaz do Maracujá ali, eles queriam avocar o meu inquérito policial, Aí eu fui lá, falei com o delegado da regional, né? Não, vocês estão avocando o inquérito policial, porque qual a motivação de avocar o inquérito policial se eu estou fazendo? Eu estou fazendo todo o esforço do mundo para tentar descobrir. Porque tem pessoas que vão na delegacia, acontece o crime hoje, eles querem que eu descubra ontem ou amanhã, depois daqui um minuto, às vezes leva meses e anos para descobrir um crime. Claro, uma investigação bem feita. Agora, uma porcaria na investigação para a pessoa chegar lá na frente e ser absolvida, então não investiga. É que hoje existe uma cobrança muito grande em cima de resolução rápida de crimes. E quando quer resolver rapidamente, deixa um monte de falha para os advogados se apegar. Tem que achar um culpado, né? Que tem que achar um culpado, aí faz aquela porcaria de investigação. E eu não me preocupava. Durante esses mais de 4 décadas que eu dizia para as vítimas, quem morreu, lógico, as familiares das vítimas. E eu vou prometer empenho. Agora, não me cobre pressa. Porque tu tens que provar para o juiz, tem que mostrar, não existe achômetro. Esse promotor usou achômetro. Eu acho que ela estava grávida, eu acho que ele não pagava pensão alimentícia. Isso não existe. Eu tenho que provar para a autoridade judiciária, com aquela minha historinha, que aquele cara é o autor daquele crime. Com embasamento, e não foi feito nesse caso, não foi feito nada. Então, eu tive um incidente com esse promotor dentro do gabinete dele, quando eu soube que ele estava influenciando o delegado regional a avocar um inquérito, eu disse para ele assim: o senhor não vai tirar esse inquérito da minha mão, só com a ordem judicial e bem fundamentado. Não, mas não é bem assim, porque o senhor está demorando. Claro que eu estou demorando. E depois eu consegui
pedir a prisão do cara, parece que foi absolvido, mas é uma outra situação. Então, ele talvez tenha ficado magoado, com mais uma injeção de informações que foram levando a ele, que eu soube, que tinha uma romaria de pessoas que iam até o gabinete dele levando informações não muito verdadeiras. Ele foi criou uma história e me botou nessa história, me jogou no meio dessa história. Só que durante a instrução criminal a coisa muda. A instrução criminal é aquela coisa, existe a ampla defesa, está ali o promotor, está ali o juiz, está ali o advogado, está ali as partes, está ali o réu, é frente a frente. Delegado, inclusive, né, ali no processo aparece uma quebra de sigilo telefônico. Sim. E na noite do crime, diz que ali teu telefone estava ali nas proximidades do crime. Por que isso apareceu no processo? E ERB, assim, ó, Estação Rádio Base. Como diz, eu tenho 4 décadas, eu sei como é que funciona. A Estação Rádio Base, a ERB é o local, ele vai te dar um local, não o local exato aonde estava, é tipo um triângulo. Então, naquela noite eu estive no Morro dos Conventos, então pegou na ERB do Morro dos Conventos. Se eu tivesse vindo aqui para Sanga da Areia, pegaria na ERB daqui. Então, o meu telefone, eu acho que eu não cheguei a usar, eu liguei, eu fiz uma ligação. Então eu estava naquela ERB, naquela estação, naquele recinto, aquele espaço territorial onde funciona aquela antena. Eu estava ali. Claro, eu fui ao Morro dos Conventos, mas o crime foi lá na direção da praia. E eu passei perto, claro que eu passei perto. Eu passei perto porque eu tenho uma cabana lá na praia. Que eu vendi agora. E eu passei, mas passei por uma rua próxima, não passei no local. Porque é o meu deslocamento até o Morro dos Conventos. Então, até que lá no Morro dos Conventos eu conversei com determinada pessoa. Engraçado que eu tenho um palito um álibi que eu tenho, tá lá o palito eu cheguei na lanchonete naquela noite. Eu nunca fui premiado com um picolé, né? Um palito, não tem aquele palito premiado? Tá lá em casa. Aquela noite eu ainda parei lá no restaurante que eu sempre frequento, ela frequentava, né? Não foi a primeira vez, conversei, ia ter um jogo do Grêmio, mas não sei quem estava lá se preparando, chupei um picolé e por acaso aquele palito foi premiado. Aí o cara assim para mim: Jorge, queres outro? Não, eu vou deixar dar pro meu guri é pequeno, que depois ele vem aqui e pega. Ele levei para casa, tá lá o palitinho até hoje, guardei, uma recordação. Então foi ainda no meu depoimento eu frisei isso, as pessoas foram lá e disseram, ele esteve aqui, falou comigo e depois dali eu vim para casa, eu liguei. Tanto é que depois pegou a ERB, se for uma vez, pegou a ERB ali do centro, porque eu liguei ali do centro, ali da Baixadinha. Eu falei para as pessoas eu disse, eu liguei para essa pessoa, liguei para determinada pessoa e conversei. Esse aqui é o meu. Claro, pediram a quebra do sigilo telefônico e depois apreenderam meus 2 telefones celulares. Depois da denúncia, depois daquele circo feito, a nobre corregedora chegou lá em casa e eu tenho mandado de busca. O que é dessa vez? Não, eu quero levar os 2 celulares. Está aqui o meu iPhone, está aqui o telefone funcional. Eu acho que fizeram aquela devassa, não acharam nada. E não ia achar mesmo. Não acharam nada, claro. Agora, eu estive naquele local, eu levei o meu telefone. É lógico que se eu fiz uma ligação, dá aquela estação Rádio Base. Naquela região eu estive. Agora, não necessariamente eu estive lá no local do crime. Entendeu como é que funciona? Essas coisas de tecnologia, né? Ô delegado, o senhor já, como falaste, né, tá há 4 décadas dentro da polícia, sendo delegado, e tem muitas pessoas aqui em Araranguá e também na região que não gostam do senhor, como a gente falava antes da gente começar a gravar, que queriam ver o senhor preso, mas também tem muitas pessoas que te viam como referência, até porque o senhor era, como tu falaste, tu prendeu muitas pessoas que cometiam diversos crimes na região. Como que foi pra ti sair dessa posição de delegado referência para um suspeito de um crime, né, que o senhor tanto combate? E é um crime que teve bastante repercussão, né? O senhor foi até parar nas telas do G1. É dolorido. Tu caiu do céu pro inferno em 1 segundo. Desaba tudo. Aquilo que tu fez durante 40 anos, parece que esqueceram tudo, tu não presta, tu é um vagabundo, tu és um marginal, tu és um assassino, meu Deus. Olha, é horrível, não existe uma palavra para definir isso aí. Não existe. Tu tá aqui, daqui a pouco tu é jogado, tu tá no alto assim, tu é jogado.
E eu acho que talvez não levaram em consideração esse promotor. Os outros talvez sim, o juiz e o promotor Gabriel. E ele não levou em consideração o meu trabalho, que eu nunca tive uma ocorrência policial de ameaça ou agressão a qualquer mulher. Pode vasculhar a minha vida, tive vários relacionamentos, mas nunca tive. Então era tão fácil, né, ele ter me chamado lá e eu ter explicado, não haveria uma denúncia. Eu não precisaria estar passado. A investigação, já havia um delegado isento, veio um delegado de Florianópolis na época para investigar. Eu fui o primeiro a chegar no local do crime. Eu cheguei no local do crime. Eu fui lá no local do crime, quando eu cheguei, que eu vi a menina, disse, mas essa é minha filha, leva ela para o hospital. Eu cheguei, me deparei com ela. Aí eu chamei o delegado Jair, é uma mulher morta e o carro é dela, o que aconteceu é isso, eu estou fora. Por quê? Mas mesmo assim surgiram que eu teria mexido no carro, que eu teria influenciado na investigação. De que jeito? Se eu cheguei ali, tinha 10 policiais militares e existiam testemunhas ali. Como é que eu ia mexer no local do crime? Todas aquelas pessoas foram ouvidas. A outra história que inventada por uma policial, graças a Deus, não quero mais nem vê-la, de que eu teria... não sei, como é que eles conseguem inventar tanta bobagem, né? Num processo, tanta bobagem, que eu teria cometido o crime, eu teria entregado a minha arma para um policial, o policial deixou na casa da outra policial e depois foi lá e pegou e jogou dentro do rio. Isso que eu estou falando aqui está tudo no processo. Eu disse para a doutora Letícia, que começou com o doutor Guilherme, foi a doutora Letícia e a conclusão final foi a doutora Tânia, se eu não me engano. E os promotores que atuou ali na instrução foi o doutor Gabriel. Graças a Deus, uma pessoa isenta, né? É bastante imparcial. Eu disse, me diz uma coisa, eu tenho 40 anos de polícia. Eu ia cometer um crime dessa natureza, ia pegar a arma do crime, existindo um rio ali perto, existindo um mar, eu ia entregar para botar na casa do policial, para mandar outro policial, eu jogaria. Seria uma ingenuidade muito grande, né? Se eu tivesse essa intenção de cometer o crime, eu não teria saído aquela noite, eu não teria levado um policial junto. Como é que eu vou levar um policial? Eu vou convidar um policial meu para cometer um crime dessa natureza? Coitado do policial, nem sequer conhecia a vítima. Eu tive relacionamentos, ele não. Eu vou levar um policial meu, um baita de um policial, um ótimo policial, que sofreu mais do que eu, quase, sofreu a tortura de responder um processo, né? E para cometer um crime dessa natureza, dessa gravidade. Então, seria uma ingenuidade muito grande. Eu ia marcar um encontro com ela na frente do CTG, eu ia esperar ela na frente do CTG do jeito que eu sou conhecido. Um local daquele. Aí eu teve um depoimento lá de alguém, quando eles não têm, eles inventam, né, coisa, de que eu teria oferecido uma casa, ia mostrar uma casa para ela, que eu ia comprar uma casa no músico, eu ia lá comprar casa. Umas coisas assim que surgiram assim nessa investigação, essa malfadada investigação, nesse remendo de investigação, porque eu trabalho com investigação, graças a Deus já aprendi gente que tomou 40, 50 anos de cadeia, mas investigação séria, bem feita, né? E tive outras investigações também, as pessoas foram absolvidas também, não tem problemas, foram absolvidas porque não tinha elemento para condená-las, né? Mas então remendo de investigação, então inventaram tanta coisa que como é que vai se sustentar uma história dessa durante a instrução criminal? Que com a presença do advogado, as versões começam aquela contradição nas versões, a pessoa já não lembra mais direito, não sabe. Então, quando a pessoa inventa, mente, claro, a minha história era uma só. Os outros inventaram. Eu não inventei nada, eu fui lá e falei a verdade. É isso que aconteceu, meu advogado, eu gastei no meu bolso, gastei não foi pouco, eu vou dizer aqui, porque o Estado não ajuda, o Estado te larga. Esse Estado opressor que nós vemos, eu trabalho no Estado, eu sei como é que muito bem funciona, não me ofereceram nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de assistência de qualquer ordem, fiquei lá no fundo do poço sozinho, eu me reergui. Hoje tem pessoas que eu não converso, já me ligaram e eu não converso. Já mandei recado, não se aproxime de mim, porque eu não preciso conversar contigo. Porque depois de tudo acontecer, depois da coisa clarear, existe os puxa-saco que vem dizer assim, mas eu queria tanto ter, eu torci tanto por ti, eu orei tanto por ti, eu pensei em te ligar, por que não ligou?
Muito fácil dizer, eu pensei, o que orei porcaria nenhuma, não estava nem... Como é que eu sabia? Teve gente que dizia assim, ó, eu soube, eu quero ser o primeiro a algemar esse delegado, levar ele algemado, tomara que ele fosse preso, olha, pessoas assim, isso aí não sou, claro, quem não gosta de mim, para mim é bandido. Não gostar de mim, eu nunca coloquei talvez um inocente na cadeia, eu fazia uma investigação séria, nunca persegui ninguém, tanto é que eu ando de cabeça erguida, ando de moto, ando de bike, não preciso andar com segurança junto. Eu ando tranquilamente, eu circulo em tudo quanto é lugar, no meio da favela, eu não tenho receio, eu estou trabalhando em Criciúma, eu entro naquelas favelas, eu sou respeitado, eu nunca fiz injustiça com bandido nenhum. Delegado, eu prendia quando tinha que prender. Delegado, vamos sair um pouco do delegado. Não, do delegado. Vamos sair um pouco do delegado, do profissional, do acusado. Tá. Eu quero saber do Jorge como ser humano, como pessoa, como pai, como um trabalhador, que muitos trabalhadores também são acusados de crimes. Voltando lá no tempo, então. Como ser humano, como filho, né? Como filho... teve mãe, teve pai, irmãos. Como é que ficou a tua vida? Como é que ficou teu coração, a tua alma, o teu dia a dia depois dessa acusação? Eu vim lá da roça, filho de um agricultor com 10... Eu nasci em Pedras Grandes, 10 filhos. O pai criou com 10 filhos com muita dificuldade. Fui fazer faculdade em Blumenau, na FURB, trabalhei de segurança no salão para poder manter a faculdade. No meio da faculdade quase que eu desisti porque eu não tinha condições financeiras. Voltei, fiz um concurso, não devo favor para político nenhum, não devo favor para ninguém, fiz tudo com o meu suor. Não ganhei R$1 de herança, porque o pai não tinha nada, a mãe tinha, quando faleceu, eu tinha uma casa velha caindo aos pedaços, cheia de cupim lá, não sei nem por quantos venderam. Sobrevivi. Agora, depois de uma acusação dessa... Eu ainda tenho as minhas origens, sou católico, vou à igreja, rezo bastante quando posso, viajo bastante, não gosto de sociedade, não gosto de locais fechados, não gosto de ambiente social, detesto. Essa sociedade engana muita gente, esse perfil social que eles tentam imputar às pessoas, por isso que eu sou assim, estou tatuado, não estou nem aí. As pessoas perguntam, como é que tu te sente? Muito bem. Eu frequento fora, eu frequento qualquer local e me sinto muito bem. Não é por causa de uma meia dúzia de tatuagem, do meu estilo de viver, que eu vou... O que manda é o meu interior, a minha personalidade, o meu caráter. Eu sei que nessa minha vida, de 40 anos, eu acho que eu só fiz o bem. Eu não merecia passar por isso. Não merecia uma carreira brilhante que eu tive. Tenho ainda, né? E pretendo voltar para Araranguá, por questão de honra, basta essa comarca subir para a comarca especial. Eu sou delegado especial em Criciúma, estou desempenhando um bom papel lá em Criciúma, trabalhando, é carregado, é super carregado, mas isso aí me jogou assim, isso aí acabou com a minha vida, né? Eu me senti assim um lixo, mano. Eu me senti assim, mas será que tudo aquilo que eu fiz, será que ninguém pensou que eu trabalhei tanto, que eu vim lá de baixo? Às vezes quando eu vejo um policial reclamar na delegacia, porque tem os funcionários públicos e tem os que são realmente profissionais, né? Reclamando, mas hoje eu fiz tantas ocorrências, hoje foi puxado. Me diz uma coisa, tu já trabalhou na roça, numa roça de milho, tu já trabalhou em cima de carro de boi com a enxada? Param de reclamar, atendam bem a população, porque eu sempre cobrei dos policiais. Por isso tem muitos policiais desde que foram lá prestar depoimento contra mim, que inventaram essa história, que não gostavam de mim por eu ter punido e por agir cobrando deles uma assistência melhor para a população. Então eu digo assim, eu falo o seguinte, vocês estão aqui com ar-condicionado, em frente ao computador para fazer uma coisa, estão reclamando do quê? Atendo bem as pessoas, eu sempre cobrei um bom atendimento, tanto é que a minha casa ali em Araranguá era uma delegacia de polícia, as pessoas iam lá, eu atendia as pessoas lá em casa, eu tentava resolver pelo menos para amenizar, porque a pessoa que vai na delegacia de polícia está desesperado, quer uma solução. Agora chega lá, pega um policial vadio, que nem sequer conversa com a pessoa vai embora desanimada, como é comum no serviço público, as pessoas serem mal atendidas. Eu cobrava esse atendimento, e quando tinha que punir policiais, eu punia policiais, com sindicância, com alguma coisa. Teve policiais que eu fiz procedimento que foram exonerados da função porque não prestavam para estar ali. Então eu fazia isso, então talvez isso magoou muitos policiais, né? E, infelizmente, mas eu estou vendo a decadência de alguns, é engraçado, né? A lei do retorno, ela é
A lei do retorno não existe igual. Ela é implacável. Nossa, a lei do retorno. Eu tô vendo pessoas assim se definhando no tempo. Eu não diria que eu tô alegre, mas se eu não vê-lo mais na minha frente, eu sou bem franco, tem pessoas que embaixo de 7 palmos de terra é o melhor lugar do mundo. Não tem, eu estou dizendo aqui na frente de todo mundo, eu não tenho medo de falar. Embaixo de 7 palmos é o melhor lugar para determinadas pessoas, porque não vou chorar, não vou, se eles forem, tiver um fim trágico, que eu sei que alguns estão tendo, e eu acho que é a lei do retorno. O que fizeram para mim, eu acho que vão ter que pagar, né? Alguém vai ter que pagar por isso. Não, talvez aqui na Terra não, talvez, mas no plano divino, no plano lá de cima, que eu vou ter que pagar, pelo amor de Deus. Uhum. Até porque alguém tem que pagar pela morte dela também, né? Aí vieram me cobrar. Aí tinha os idiotas, juridicamente falando, delegado, tu investigou tantos crimes, por que tu não investigasse, descobrisse tantos crimes? Claro, eu fui impedido de investigar. Eu era suspeito, como é que... Agora, mas agora então porque o senhor não descobre? Não vou descobrir. Vai lá perguntar para o promotor que me acusou. Ele vai descobrir, faça uma investigação melhor. Eu não tenho obrigação nenhuma talvez se eu tivesse investigado, talvez eu teria chegado nos autores, em cima de algumas suspeitas que eu tenho, mas como fui impedido, mesmo porque me taxaram como suspeito, eu me afastei e como é que eu vou investigar agora? Eu não tenho obrigação legal e moral nenhuma de estar investigando um crime que aconteceu há 13 anos, não sei quanto, foi em 2012, né? Faz 11 anos. E que quem fez mal feito que vai fazer, né? A obrigação não é minha. Doutor, muita gente fala, quando a gente vai falar sobre esse crime, sobre a vítima, né? E também sobre os acusados, que é o senhor, enfim, o outro policial que estava com você. E até o ex-marido dela, a gente contando o caso, falamos bastante. Mas o que eu quero saber do senhor é como que tá a criança? Porque tinha uma criança que ficou lá também e que, apesar da pouca idade, né? Mas estava lá naquela cena do crime, que é sua filha. Como que tá essa criança? Tu tem contato com a tua filha? É uma confusão familiar. Agora eu vou só explicar para vocês. Eu tinha uma neta mais ou menos da idade dela. Essa minha neta, ela morreu vítima de um acidente de trânsito em Laguna em 2011. A diferença de idade era meses, pouquinha coisa. O que aconteceu? Essa minha neta faleceu no acidente de trânsito lá em Laguna, em que o meu filho vinha com o carro, um casal teve um mal súbito, bateu, morreu o casal, e a minha neta que estava na cadeirinha morreu porque ela bateu com a cabeça, balançou e deu um afundamento aqui e morreu. Então, o que aconteceu? Houve aquele velório, aquela coisa toda, em seguida houve a morte da Ivonete, que era uma pessoa doce, nunca me incomodou. Isso eu digo, nunca me incomodou. O que aconteceu? A minha nora, eu não tinha, com quem eu vou deixar essa criança? Eu sendo acusado de um crime daquela natureza, vou deixar com quem essa criança? Eu não tinha condição, eu moro lá sozinho. Como é que eu vou cuidar dessa criança? Muitos pediram, daí o meu filho assim, deixa a gente cuidar da menina. O que aconteceu? A minha nora se apegou na menina. Porque todos os objetos, todas as vestes da filha dela serviu para a menina. Então o que aconteceu? Depois de um certo tempo, pediram, Jorge, deixa ela com a gente. Como é que eu ia tirar? É como se a minha nora não tivesse perdido a neta. Mais ou menos substituído. Foram duas tragédias que acabaram resultando nessa adoção. Hoje ela é adotada regularmente, né? Legalmente, houve um processo lá de... Então, só que há uma confusão, né? Por exemplo, ela me chama de vô e eu sou pai. Olha só. Ela chama de pai por irmão, que é o meu filho. A outra minha neta seria na condição de irmã, mas na verdade é sobrinha, né? Eu nunca contei, também não me interessa, o meu filho já contou. Na época eu pedi a ele que não levassem ela até a casa dos avós, porque o avô faleceu recentemente, tanto é que eu conheci os pais da Ivonete no dia lá no IML, pai e mãe, nem os conhecia. Agora eles levaram, teve a morte, então eu pedi que eles se aproximassem, que aproximassem ela dos avós. Eu tinha muito receio, né, em levá-la lá por causa do ex, poderia fazer alguma coisa, como houve um incidente no dia lá dentro do hospital, em que ele queria levar a menina. Eu assim, parei, tu quer levar a tua filha? Não, essa filha é minha, ela está registrada, minha. Deu um incidente lá na frente da médica, eu peguei, leva, essa filha é minha, está registrada. Ele dizia que não sabia. Estava lá, é só olhar o registro, então eu pedi para levá-la. Então ela é adotar, se eu disser que eu tenho muito contato com ela, não, porque isso me volta ao passado.
Cada vez que eu vejo aqui me dá um mal-estar, não pela criança, pelo que aconteceu. Ela estava lá dentro, não presenciou nada, estava lá todo amor de mosquito, era uma criança. Mas isso ainda me choca. E tanto é que tem pessoas, quando eu passo aqui por Aranguá, eu chego a tremer. Pessoas que eu sei que agiram nos bastidores e que fizeram toda essa encenação e induziram talvez esse promotor em erro e de acreditar em tantas histórias mentirosas, mas eu conheço um a um. Porque é como eu falei para você, no processo existe o que aparece e o que não aparece. E a gente sabe que foi injetada muita informação ali com o intuito de me acabar com a minha imagem, né? Talvez se eu fosse um dos melhores delegados do Estado, atuante, isso causa muita inveja, né? Quando a gente tem um certo brilho, os que estão na sombra querem aparecer e tirar aquele brilho. E aconteceu muito aqui. Só que eu nunca fiz mal para ninguém, nunca fiz injustiça para ninguém. Eu trabalhava, tanto é que os meus processos, os meus inquéritos, quase todos resultavam em condenações. Não pedia prisão para agradar ninguém, eu só pedia realmente quando tinha fundamento. E se o juiz negasse também não teria problema nenhum. Eu nunca critiquei o judiciário por ter negado uma busca, ou ter negado um pedido de prisão, porque eu sei que a avaliação final é deles, e se eles entenderam que não era, se o juiz absolveu alguém, e entender que havia dúvida, que absolva, não tem que condenar. A mesma coisa, hoje a gente é condenado, eu fui condenado pela mídia, pelas redes sociais, eu fui condenado, hoje a condenação sai antes, né? Hoje acontece alguma coisa, tem um monte de idiota que vão lá para as redes sociais, que não entendem nada, são zero juridicamente, não sabem a diferença do furto e do roubo, e querem opinar, e querem crucificar alguém, e o que aconteceu comigo, né? Me crucificaram em cima de uma informação levada à imprensa, levada às redes sociais por um promotor que fez uma investigação péssima e para atingir alguém. O único objetivo era me atingir. O Jaques, o policial Jaques, que estava comigo lá, que foi acusado, eles queriam que ele fizesse uma delação premiada, mas meu Deus, eu peguei o delegado em casa, larguei o delegado em casa, o que eu vou dizer? Vai inventar o quê? Não tem. Vai inventar o quê? E mesmo se eu tivesse que fazer, eu não iria com alguém. Ela tá com quantos anos, a tua filha? É só fazer agora, a conta, né? Não, tá com 11, né? 11, né? 11 faz 12. Ela tinha um aninho, né? Não tinha, acho que não chegava a isso. Era bem pequenininha, né? Ela não sabe de nada, né? O que eu ia te perguntar, ela não sabe de nada do que aconteceu com a mãe dela? Não, agora ela sabe. Contaram, né? E ela nunca duvidou do senhor, nunca achou que... Eu nunca entrei nessa época, isso que eu não trato, não tem como eu tratar desse assunto com ela, eu deixo pro meu filho falar. É o que eu ia te dizer, assim, tu é pai dela, sim. Não tem como tirar isso, né? Biologicamente, sim. Tu acha que ela não merece saber quem foi que fez isso com a mãe dela? Não, ela mereceria saber. Porque foi um cruel, tanto é que ela deixou tanto a menina como o menino, né? Sim, ficou um filho. Tem um filho também, tem 2 filhos. Mereceria saber quem foi mais, como diz, não cabe a mim agora, né? Deveria cobrar de quem me acusou, né? Sim. E eu acho que, como disse, se tivesse feito uma investigação, houve um delegado experiente, que é o Dr. Enio, que trabalha com homicídios há anos, eu acho que ele é mais velho que eu na polícia, tem mais tempo do que eu na polícia, ele soube investigar e não chegou a conclusão nenhuma, porque não é demérito para uma pessoa investigar e não chegar a uma autoria. Quantos procedimentos, quantas situações que acontecem que a pessoa não chega, meu Deus, gente, não tem bola de cristal. Como é? A gente até desconfia, mas tu não conseguir apontar a autoria, e se o inquérito policial é arquivado, meu Deus, vai fazer o quê? Vai pegar... às vezes lá na delegacia, chega as pessoas lá e dizem assim, não, mas tu tens que fazer assim, mas é a coisa, o senhor quer que eu pegue a pessoa, jogue dentro de uma cela, pendure pelo pescoço, como se fazia na época da ditadura, para arrancar a confissão, isso aí não existe mais. Não existe mais, mas as pessoas acham que o delegado de polícia pode chegar e arrancar. Não tem como. Então não é demérito. Tu tem que investigar, tem que se empenhar. Agora, se tu não conseguiu desvendar a autoria, paciência, vai fazer o quê? Nem todo crime a gente consegue. Nossa, se fosse assim, se todo crime foi descoberto, haja presídio para todo mundo, né? Não tem como. Doutor, tu considera que esse crime foi um dos crimes que a população fala, assim, de crime perfeito?
Que nunca levou a nada, nunca levou a ninguém? Talvez não foi perfeito porque não me atingiram, né? Se tivesse me atingido era perfeito, e daí? Se tivesse me atingido, quem eles iam acusar? É interessante, né? Se eu tivesse morrido aquela noite, então é porque acharam a arma lá próximo. É aí que tá. O que aconteceu ali é que você não conhece o local lá, né? Não, A impressão que eu tenho, a impressão que eu tive quando eu cheguei lá no local, e agora que eu passava por ali, porque ali é o caminho lá que eu ia para a praia, a impressão que eu tive que é uma curva muito fechada, quase que 90 graus, e a pessoa mais que entrou e que meio que se perdeu, porque entraram uma estradinha assim de areia, dá a impressão que se perdeu ali, e ali ficou. O que aconteceu, eu não sei. Então, e se eu tivesse morrido, eles iam acusar quem daí? É verdade. Se eu tivesse morrido, ia ser ela e eu. Porque, com certeza, se eu fosse alvo de uma emboscada, ela não ficaria viva. Não, a principal testemunha, né? Eles não deixariam ela viva igual. Então, e daí? Eles vão acusar quem? Então, agora é uma pergunta que se faz. Claro que é. E eu até gostaria de saber, eu tenho suspeita, mas eu não vou nem falar. Eu gostaria de saber também. Mas e a menina também, com certeza, um dia vai querer saber. E quem que vai contar para ela? Não vai ser eu, vou contar o que aconteceu comigo. Ela sabe o que aconteceu comigo. Mas é um direito dela, né? Cobrar de quem investigou mal, né? Delegado, tu disse que a Nete, ela era uma pessoa doce, ela era uma pessoa boa. Delegado, não que exista uma justificativa para assassinar uma mulher da forma que ela foi assassinada. Sim. Mas não tinha o porquê de alguém fazer isso com ela? Tu acha que realmente foi tudo montado para pegar o delegado? Por exemplo, eu diria assim, ó, se ela ligasse para mim aquele dia, o que ela tá fazendo com a menina naquele local? O local é isolado. Sabe que aquilo ali é aquele local, quem conhece, quantos corpos eu já sei ali? Sim. Eu já sei vários corpos ali de pessoas ali abandonadas, droga enterrada, aquilo ali. Sim. É um matador, é um negócio de ali, tem uma curva ali, que é a curva da macumba. Se passarem lá qualquer dia, vai ter macumba lá naquela curva, próximo ali. O que acontece? Fugiu a palavra agora, fugiu a pergunta, como é que é? Não, que é porque eu perguntei pro delegado que ela era uma pessoa boa, era uma pessoa doce, se alguém teria algum motivo para ter feito isso com ela, ou se o doutor acredita que foi só uma emboscada para pegar, inclusive, o delegado. Sim, porque se ela ligasse para mim naquela noite e dissesse assim, eu tô aqui com o carro empenhado, eu iria. Com a menina também, né? Sim. Olha, eu tô com a menina aqui, o meu carro aconteceu tal problema. Como é que eu ia desconfiar? A pessoa pode estar com arma na cabeça? Pode estar com a arma na cabeça, ó. Liga, pergunta diz para ele vir aqui te socorrer e como eu ia desconfiar? Eu ligaria do telefone, tanto é que o telefone dela estava lá. Pegaram o telefone dela. E mesmo porque, se eu tivesse que matar, eu não deixaria o telefone dela lá. Hoje o telefone condena qualquer um. Hoje a gente rastreia telefone e as pessoas pensam que, porque eu falo pelo WhatsApp, a gente rastreia tudo é rastreável, demora um pouquinho. Então o que acontece? Se ela me chamasse lá aquela noite, eu iria despreocupado, iria armado, mas emboscada, sabe como é que funciona, né? A emboscada é uma cilada. É um elemento de surpresa, né? Sim, e por que existiam umas armas lá perto? O que aconteceu? Essa interrogação... O que aconteceu lá, houve desentendimento, ou quis ou não era, ou sei lá o que aconteceu, não dá eu não saberia explicar. Agora, que eu iria ser vítima, claro que iria, meu Deus. Porque a cena existia uma, eu acho que no processo tinha uma pessoa que disse que ela iria se encontrar com ela na praia, ela saiu, e eu sempre dizia a ela o seguinte, ó, eu sou uma pessoa visada. Eu sou uma pessoa avisada, principalmente pelo tráfico de drogas, porque a gente, quando prende, dá muito prejuízo. Tu toma muito cuidado em falar que essa criança é minha filha. Não fala muito, não comenta muito, porque alguém pode, mesmo porque o enteado dela é um marginal, teve preso. Então, entendeu? Não deixa isso transparecer muito, porque isso aí pode, e realmente aconteceu, né? E eu tinha essa preocupação, eu dizia para ela, não fala muito. Não propaga muito que essa criança é minha filha, porque alguém pode ou se vingar nela ou na criança, ou então
Na minha concepção era isso. Eu era o alvo, eu ia morrer, estaria morto, sei lá, ou ia reagir, ou sei lá o que ia acontecer. Até porque a cena do crime é um lugar diz ermo. Que ela estava no banco do carona. Aí é que tá, meio que jogada. E meio que jogada com a perna pro banco do motorista. Então, o que deu a entender é que ela não foi dirigindo, ela não foi pra lá sozinha. E o tiro foi pelo lado da janela, né, delegado? Da janela dela. Pois é essa a impressão que eu tive. Eu lembro que eu vi assim, ela estava com a cabeça, claro, a cabeça toda ensanguentada, foi execução, né? Todo mundo sabe que execução é tiro na cabeça, né? 3 na cabeça e no braço. O que acontece? Então, ela estava meio caída assim, então, talvez ela não estivesse dirigindo, ou tentou fugir, sei lá. Não dá para saber o que aconteceu ali naquele momento. Se o carro atolou, não era para ser ali ou em outro local. Talvez faltou um pouco de inteligência para quem fosse lá no local e realmente visse, olha, eu gosto de ir no local do crime, que o local do crime diz muito para a pessoa. E muita gente não quer ir no local do crime e deixa as coisas acontecerem, não, mas vai no local do crime, o local do crime diz muita coisa. Meu Deus, eu sempre costumava ir nos piores crimes. Quantos latrocínios eu investiguei aí, ia no local do crime, ali a gente levantava muitas informações. Tá certo que é um local isolado, mas é um local de execução, um local de desova de cadáveres, ali como aconteceu, é um local... Agora, o que aconteceu ali, só ela para explicar ou quem fez, né? Uhum. O senhor, e as tatuagens do senhor, na verdade, que tu falaste antes, que ia até falar sobre isso, teve alguma relacionada ao que aconteceu? Quem é motociclista, antes de ser delegado, eu sou motociclista, né? Antes de ser... É o meu hobby, né? É assim, ó, às vezes as pessoas perguntam, às vezes o ser humano ele gosta de discriminar, ele vê de olhar mais por dentro, ele vai muito por fora. Eu nunca discriminei a pessoa que usa cabelão, que usa tatuagem, que usa brinco, que usa piercing. Cada um faça da sua vida o que quiser, desde que não ofenda ninguém. Eu tenho tatuagem, vou fazer mais ainda, eu não paro. Tatuagem é uma febre, é uma doença, tu faz a primeira. É verdade, olha aqui, ó. Faz a primeira, vai fazendo. Essa gente tatuada aí, né? Essa gente tatuada. Essas três, essa aqui e essa aqui tem aqui desse lado aqui vocês veem que é uma... Um arame farpado? Um arame farpado. Vocês lembram quando Cristo foi crucificado? Sim. Essa tatuagem eu fiz quando aconteceu. Estou me crucificando. Aí quando eu ficava lá em casa, assim, meio desnorteado, eu assistia muito aqueles filmes de Vikings, assistia muito aqueles filmes de... Aí eu assistia aquele filme O Retorno da Múmia, e tem uma tribo lá que eles usam aquele óleo de Horus, é uma tribo que eles tinham essa tatuagem, aqueles é muito guerreiro, muito valente, eu gostava, né? É uma coisa que me incentivava a viver, aí eu via aqueles filmes do que os caras sofriam injustiça, e os caras eram aguerridos, eles conseguiam, aí eu fiz essas tatuagens aqui. Aí o pessoal, tu é louco? Não sou louco. Aí essa outra aqui, ó, essa aqui eu fiz depois que o 2021, quando foi arquivado lá, que pode ver que é uma corrente e uma libertação, pronto. É uma história. E eu não fiz isso aqui para ficar engraçadinho, como as pessoas acham. E eu me sinto bem pra caramba onde eu vou, hoje eu tenho amigos até no exterior, por causa da minha casa ali em Araranguá, que tem um túmulo na frente, todo mundo sabe que tem um túmulo na frente da minha casa, tem um motorista que sai de dentro, a minha casa é um barraco, não nego isso nem ninguém, não tenho luxo nenhum. E fiz muitos amigos sinceros, tenho alguns até no exterior, que eu viajo quando eu vou, fico por lá no Uruguai, em face da minha vida, que aquela coisa rodou na internet, mas eu fiquei conhecido por isso, né? E gosto disso, né? E não vou mudar, não vou mudar para agradar ninguém, eu tenho que agradar alguém, uma coisa eu com 40 e poucos anos por isso, eu vou ter que agradar alguém, eu não vou agradar ninguém, não preciso agradar ninguém. Eu não dependo de ninguém, dependo do meu serviço. Também não sou funcionário de governador nenhum, sou funcionário de Estado, sou funcionário do povo. Eu sempre tive na cabeça que quem paga o meu salário é o povo, não é o governador, não é o secretário, não é o secretário de segurança, não é o delegado geral. Eu sou funcionário do povo de Santa Catarina, é eles que eu devo satisfação, o resto que se exploda, né? Ô delegado, o senhor acha que pelo jeito do senhor, enfim, das tatuagens e tudo mais, que tu pode ter sofrido esse preconceito e ter sido acusado também justamente por causa disso, por causa da tua aparência? Eu, por exemplo, eu nunca fumei, não bebo e não uso droga, mas sai na rua e pergunta. Se a gente diz que eu eu uso cocaína, que eu cheiro cocaína, que eu sou isso, que eu sou aquilo, a gente é discriminado. Existe uns delegados agora que estão botando umas tatuagenzinhas assim, bem sutil. Até outro dia um amigo meu chegou lá com uma tatuagemzinha assim, interessante, né? Tá, agora faz o resto, porque tu não vai aguentar nessa aí. Muita gente quer, mas não tem coragem.
Tatuagem. Inclusive, eu já sofri, como jornalista, eu já sofri preconceito por causa das minhas tatuagens. Por causa dessa sociedade hipócrita, conduzida para a maioria de burgueses, que essa burguesia aí, que eles acham que as regras sociais é andar de paletó e gravata, andar bem bonitinho, enfeitado igual um bonequinho para agradar todo mundo. Não, eu não preciso estar agradando todo mundo. A minha função, o meu caráter, a minha personalidade, o meu trabalho é que tem que agradar. O meu jeito de ser é um problema meu. Eu me vestindo dessa forma, andando dessa forma, eu não estou machucando, não estou agredindo ninguém. Quem que não quiser gosta? Claro que as pessoas olham atravessado pra gente. Já visto um delegado de polícia desse jeito igual eu? Vocês não vão achar. Claro que não acha. Vai achar engravatado, vai achar um mundo engravatado. Único. Único. Pinguim de geladeira. Às vezes eu chego no local desse jeito, os caras todos engravatados assim. Tá aí, daí o que tem? Qual é a diferença de vocês com a gravata e eu sem gravata? A mesma coisa. Eu posso dizer que eu não conhecia o delegado. Foi desmistificado aqui um monstro, tá? Posso te dizer. Não, você olha pela primeira vez. Eu já fui abordado por policiais com arma em punho. Não tem problema, estou vendo. Não está escrito na minha cara que sou delegado. Uma vez ali em Caxias do Sul, eu estava no local. Tá aí uma cena que eu queria ver. Ali em Caxias do Sul, eu estava Ali em Caxias do Sul, eu estava no local, no shopping, daí passou um carro forte e eu, por acaso, eu peguei o telefone para ligar para minha namorada que estava lá. E eu vi que o cara do carro forte parou, daqui a pouco parou 2 viaturas. Eu imaginei. Eu dei uma risada, né? Eu disse, não, tudo bem, tá tranquilo. Ali, dentro do meu carro, ali tem minha carteira, minha pistola, tá lá, eu sou delegado, eu não vou reagir, lógico. Os caras, não, tá tudo bem, tranquilo, porque não tá escrito. Que na verdade, engraçado que o marginal hoje não tem cara. Verdade. Eu tenho medo do marginal de gravata. Esse eu tenho medo. Verdade. Eu tenho medo que ocorre nos bastidores do poder. Eu tenho muito medo que ocorre, não é o que a pessoa fala. Eu estou falando aqui o que eu sinto, o que eu faço, o que eu fiz, o que aconteceu. O que a pessoa fala na frente das câmeras e o que é falado nos bastidores é totalmente diferente. Se o povo soubesse o que é falar nos bastidores, não apertaria a mão de muita gente. Sim. Os bastidores do poder é nojento, é cruel, ele é, meu Deus, que se... As confabulações, as armadilhas, o que aconteceu comigo ali, né? E muitos dos verdadeiros bandidos não estão presos, né? E nunca vão chegar a ser. Aí é que tá. A polícia, nós somos... a gente trabalha com o lixo da sociedade, mas, como se diz, né? A gente às vezes não consegue atingir, é fácil. É por isso que eu digo, quando eu vou numa favela fazer alguma prisão, eu respeito as pessoas que estão lá dentro. Nós temos que pegar o alvo e deixar os pequenos. Você não pode chegar lá chutando todo mundo, agredindo todo mundo, porque existem pessoas boas que não estão ali eles não estão ali por vontade própria, por uma necessidade. Uhum. Então, lá existem pessoas decentes, pessoas honradas que moram ali por uma necessidade, mas não eu quero morar na favela. Quem quer morar na favela? Claro que não. Mas aí tem policial que chega lá chutando todo mundo, não presta. Aí quando vem um levante, um revide, acham que a população está revoltada com razão, né? Não se pode discriminar todo mundo. Existe o bandido, existe a pessoa boa. Na nossa sociedade aqui, quando eu fui prender ali, quando eu estava na DIC de Criciúma, que eu prendi um professor de capoeira com quase 70 quilos de cocaína, que ele lecionava em vários colégios, deu um auê todo. Não, calma. O cara era um professor, mas ele tinha uma atividade paralela. Então é diferente, né? Eu nunca discriminei as pessoas pelo aspecto, mas agora tem que ir na essência da coisa, né? Que é o cometimento do crime. E só que comigo fizeram uma injustiça muito grande, né? Eles queriam achar alguém. E já pensou se eu tenho ido para o tribunal do júri? Seriam mais 4, 5 anos de tortura psicológica. Isso não acabava nunca, né? Mais recursos, mais não sei o quê. Cada vez que um oficial de justiça ligava para mim, que eu tinha que entregar, que me dava um mal-estar, né? Eu já não dormia. Só para você ter uma ideia, quando eu soube do final ali que o doutor Gabriel se manifestou ali pela impronúncia e tal, aquela coisa toda, eu fiquei 3 noites sem dormir, porque a notícia excelente, acabou, não tem aquilo, cai aquela... Aí imagina lá atrás quando me acusaram, o que eu passei. Então, se comparando que eu fiquei 2, 3 noites sem dormir porque a notícia era excelente, que tinham acabado aquela história, tinham resolvido, viram da minha inocência, imagina quando eu fui acusado, como é que eu andava na rua. É vergonha, né? A pior coisa é a vergonha. Parece que tá todo mundo assim, ó. Parece que tu passa na rua, tá todo mundo assim, ó.
Se uma pessoa te olha, tu acha que ele tá falando. Se uma pessoa comenta, então tu parece que tá todo mundo com o dedo assim apontado pra ti. E as pessoas todas viram juízes, né? Nossa, todo é horrível. A sensação que a gente tem é essa. Só quem passa. Parece que todo mundo tá apontando o dedo pra ti. Lá vai o assassino. É horrível. 4, 5 anos passando nessa tortura. Isso aí não existe. Não tem que recupere isso aí. E quando que o delegado voltou a trabalhar? Eu voltei logo em seguida, depois peguei alguns atestados, né? Não tinha nem condições, depois eu voltei a trabalhar em Turvo. Aí eu me reergui, comecei a trabalhar normal, né? Sim. E depois eu fui promovido para Criciúma, teve a promoção. E talvez agora eu volte para Aranguá em cima da promoção também, né? A hora que o momento subir para especial. Eu sou o delegado mais antigo aqui da região, de todos, né? E, então, quando há uma promoção que o Araranguá vai se tornar como mais especial, está se tornando, acho. E aí eu posso, numa promoção horizontal, né? Eles dão oportunidade para os mais antigos escolherem, né? Antes de os mais novos subirem, os mais antigos escolhem. Sim. A promoção horizontal que se fala, né? E talvez é questão de honra, né? Eu voltar da onde eu fui banido. É verdade. É verdade, vai voltar aqui para Araranguá. Não é para se vingar de ninguém, não é questão de honra, porque eu poderia estar... Esse tempo todo poderia estar aí trabalhando, ó, e talvez ter feito muito mais. Não estou denegrindo a imagem de quem passou por aqui, mas essa rotatividade de delegado é muito ruim porque o cara não... E eu estava habituado aqui, eu conhecia tudo, a todos. Conheço ainda, né? Porque eu moro aqui, apesar de trabalhar em Criciúma, eu moro aqui. E muitas pessoas me procuram. Sabe o que é o gratificante na vida? Não é o... Eu tenho um monte de diploma lá em casa que eu ganhei. Eu jogo tudo lá dentro de uma caixa, nem olho para aquilo. Vocês já viram que a gente chega às vezes em algum gabinete e tá o cara sentado aqui, uma carrada de diploma atrás? Aquela coisa, eu acho tão ridículo aquilo ali. Eu tenho lá título de cidadão, não sei o que, eu tenho diploma. Eu já estou lá jogado em uma caixa. Sabe o que é o mais gratificante? Quando chega em determinado local, no mercado, numa pracinha, uma pessoa bem humilde vem e te agradece. Não tem. É verdade. Ô, doutor, até antes da gente começar, eu tinha falado pro senhor que quando a gente comentou com algumas pessoas que a gente ia gravar esse episódio, que a gente ia fazer esse episódio contigo, as pessoas falavam, nossa, mas vocês vão ter coragem de sentar e perguntar sobre isso, sobre esse caso pro delegado. E eu te falei, né? Sim, claro, a gente tem que... Mas por quê? Qual é o problema? A gente já conversou com tantos delegados, a gente vai sentar com um delegado também. E numa posição, assim, de medo, assim, das pessoas, enfim, de temor. Por que tu acha que as pessoas têm esse medo, assim, de ti? Agora muito mais ainda eles têm, porque uma coisa é certa, quando tu vem do buraco, lá do precipício das trevas, tu volta mais forte. Eu nunca tive medo, eu não tenho medo, eu não sei o que é a palavra medo, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo, uma hora vai acontecer, eu ando livremente, eu não tenho medo, se tiver que acontecer, aconteça. E quando tu é jogado num buraco, tu volta tão forte, que tu não tem mais receio de mais nada, tu encara todo mundo à altura. Eu tenho 42 anos de polícia, olha o que eu já vi. Eu tenho 5 anos de faculdade, mais uma pós-graduação, mas não sei o que. Eu sei tudo de mais ou menos o que é a sociedade. Eu sei tudo o que o ser humano pode acontecer. Então, a gente volta tão forte que hoje em dia, se eu já não tinha, muito menos agora. Para quem já esteve lá no buraco, qualquer coisa que vier agora, para mim, tá tudo certo. É um paliativo, é uma sobremesa, A gente volta muito forte, meu Deus do céu. E eu tenho medo, não tenho medo de enfrentar a vida sozinho. Se não tiver ninguém para conversar, não tem problema. Se não tiver ninguém para dar uma volta de moto, não tem problema. Eu vou sozinho, não tem problema nenhum. Como eu fiquei sozinho durante muito tempo, eu ficar sozinho agora, encarar a vida daqui para frente, o que tem isso? Ao mesmo tempo que eu vejo, pelo menos foi isso que aparentou nessa nossa conversa, ao mesmo tempo que eu vejo um homem muito forte, destemido, eu vejo um homem triste. Porque tu te emociona toda vez que tu fala que uma pessoa simples da rua veio e te abraçou. Que o que eu senti é que quem tu mais precisou naquele momento te abandonou. Só para você ter uma ideia, outro dia me mandaram um recado, Jorge, vai lá receber um título de um diploma por tempo de serviço. Eu não fui. Eu não gosto desse tipo de manifestação. Isso chama-se
alguém está querendo se promover, dando o que eu quero com diploma pendurado na parede? Eu gosto quando eu sou reconhecido, quando eu estou num local público, uma pessoa bem humilde que me aperta a mão, eu quero te agradecer porque tal época, pelo tudo que tu fez. Aquela pessoa, assim, tu sabe que é sincero. Uma homenagem às vezes não é sincera. Essas homenagens que é dada por aí não é sincera. A maioria quer promoção pessoal. Eu hoje aprendi que muita gente encostava em mim para ter alguma vantagem. Eu sou amigo do delegado. E talvez é assim, é como disseram para mim: Jorge, tu trabalhava tanto que tu não abriu os olhos para quem estava próximo a ti. Faltou isso para mim, faltou um pouco de visão próxima, porque a pessoa, quando está longe, o teu inimigo, tu sabe, tu está atento. Às vezes tu é desatento a quem está próximo a ti, na tua sombra, caminhando, tentando te derrubar. Ou ao inimigo declarado, né? O teu inimigo declarado, tu sabe, aquele lá eu tenho que ter cuidado com ele. Isso, mas... Agora, o que não é declarado, e o pior, eu acho que o amigo que não é teu amigo de verdade, esse também... Que frequenta a tua casa, que aperta a tua mão, que convida. Por isso que eu não vou na casa de ninguém, não convido mais ninguém para... Até o último grupo de moto, agora nós brigamos tudo, é tipo criança pequena, quer uma briga, cria um grupo de WhatsApp, porque só dá, pessoas desconhecidas que acabam se conhecendo, mas dá problema, acabei com tudo, disse assim, não dá. E depois de tudo que aconteceu agora nesse período eleitoral, também fiquei mais enojado ainda, né? Fui discriminado por uma opção. E aí mesmo que... Mas não tem problema, eu sobrevivi até agora com tanta pancada, eu não tenho mais aqui. O que vai me atingir agora? A minha vida, eu não tive uma marca de corrupção, eu nunca precisei me corromper, e olha que as ofertas são grandes na polícia, né? Para se corromper, né? Eu nunca precisei pegar um centavo. Quando foram fazer uma devassa dos meus celulares, como eu falei, acharam talvez muita coisa lá de coisa que a gente tinha uns grupos, tal, mas nunca acharam nada que pudesse denegrir a minha imagem, porque não iam achar mesmo. E eu sei que além de tudo tinha mais uma outra investigação paralela querendo me envolver. Fizeram uma salada para tentar, senão ou pega aqui ou pega ali, mas não ia me pegar de jeito nenhum. Eu não tenho o que esconder. Esconder o quê? Minha vida é aberta. Sim. O delegado, a gente já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, na verdade, porque foi um papo. Mas eu quero saber, assim, o senhor acha que em algum momento as pessoas vão acreditar, todo mundo vai acreditar na sua inocência? Não. Eu vou levar para a vida toda isso. Vai sempre alguém cutucando, não adianta. Sempre vai ter um FDP, como se diz, um sem noção, que vai cutucar. Eu sei, porque às vezes as pessoas chegam para mim: Jorge, lá naquela roda, lá num bar, lá deu até discussão, por quê? Teve um cara... Essa marca é a mesma posição da tatuagem que ele veio aqui na minha cabeça, assassino. Essa eu vou levar pro resto da vida. Por quê? Alguém, um promotor de justiça, foi lá, abriu o verbo, me condenou antes. Ele não esperou o final do processo. Por que ele pediu a minha prisão? Ele tinha certeza que eu era culpado. Na visão dele, né? Na visão do juiz, não. Na visão do doutor Gabriel, não. Mas na visão desse promotor, por quê? Porque ele foi injetado um monte de informações e que faltou um pouco de astúcia dele, não, peraí, vamos investigar melhor. E ele achou que com aquilo ali ele ia dar o bote, né? Assim, não, eu vou derrubar o delegado mais famoso aqui do Sul, vamos botar ele na cadeia. E o estrelismo não aconteceu agora com o Sérgio Moro e companhia lá. O pior de tudo é quando a pessoa se vale de um cargo público para... Eu, por exemplo, fui convidado várias vezes para a carreira política. Eu poderia, nunca quis. Talvez agora na próxima eu vá. Mas eu fui convidado assim, eu não quero, não preciso disso. Eu nunca usei da minha carreira para me promover politicamente, como muita gente, que eu acho um erro, as pessoas usam de um cargo público para se promover politicamente. E eu sei que muitos policiais, muitos delegados já foram exonerados por esse motivo de desenvolvimento e deixaram margem para cometerem crimes. E eu nunca... Então, o negócio é levar a vida desse jeito. Fazer o quê? Mas eu não tenho muita raiva dessas pessoas que fizeram, mas eu não quero mais vê-los. Porque me dá um mal-estar muito grande quando eu vejo. Eu sei um por um.
Eu sei tudo. É engraçado que quando abre o processo a gente sabe o que tem lá nos autos e o que aconteceu fora. Como é que essa informação chegou lá? Quem levou? Aquela pessoa levou, aquele outro levou. Por quê? Aí tu conhecendo as pessoas, tu sabe o porquê. Mas estão pagando. Estão pagando. E é gratificante quando a gente vê uma pessoa que te fez um mal. Aí falo no perdão. Como é que eu vou perdoar? Me diz uma coisa, como é que eu vou perdoar uma pessoa que fez isso pra mim? Existe? Não tem como. Não tem como perdoar. O perdão, tem que perdoar. Muito fácil falar, mas tem que perdoar. Mas perdoar como? Eu como boa escorpiana, quem perdoa é Deus pra mim. Eu não perdoo nada. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que daqui a pouco amanhã, se eu apertar a mão dele, ele vai... Eu sempre uso aquela passagem da Bíblia que o Judas traiu Cristo dando um beijo. Imagina, né? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que fez isso aí? Ele, quando ele fez, ele sabia da minha inocência, ele quis me prejudicar. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? Eu quero que se exploda. Pra mim, não. E engraçado que tão... A gente vê outro dia eu passei por assim, meu Deus, a decadência. Mas, e eu tô vivo ainda, né? É engraçado que eu me reergui, eu tô vivo, né? Meio assim, eu não tenho um carro batido. Quando tu compra um carro que tu bate o carro, tu até pode reformar, mas ele nunca é o mesmo. É o que acontece é o que acontece comigo, eu sou um carro batido. Eu tô mais forte, talvez botaram uns ingredientes, me deixaram mais forte, reforçaram, mas a geometria não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Não tem como. Não tem como tu sobreviver de uma situação dessa e te falar que tu voltou à normalidade. Não tem. Não existe isso. Se falar nisso é mentira, porque eu passei. E só quem passa pela situação vai poder falar com propriedade. E eu sobrevivi. Eu sobrevivi por minha força de vontade. Não usei medicamento e fui abandonado, então eu tive que sobreviver, vai, te vira. E aquele reitor da universidade, aquele é um exemplo clássico que fizeram com aquele homem ali, meu Deus, para o cara chegar lá em cima do 10º, não sei qual a altura lá, e o cara pular. Qual foi a acusação contra ele? Corrupção também, dentro da Universidade Federal, foi logo em 2017, foi logo depois que aconteceu comigo. Pô, o cara cometeu suicídio com um tiro na cabeça, é uma coisa. O cara cometeu um suicídio, que é muito comum, com a corda no pescoço, é uma coisa, a morte é rápida. Agora imagina tu subir lá em cima, aquele tempo de tu subir lá naquela altura e tu ver lá embaixo e te jogar. Aquele período em que tu tá te jogando ali. Se tu te arrependeu, não tem mais como fazer. Olha o psicológico da pessoa. Agora parece que a juíza está sendo investigada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ali foi uma aberração. Mas muita coisa que aconteceu agora num passado recente foi em virtude da Operação Lava Jato, que as pessoas começaram a dar margem para as ilegalidades, achavam que tudo podia. A condução coercitiva caiu. Para nós da Polícia Civil, na época, a condução coercitiva até era bom, que o cara não aparecia 2, 3 de estimação, tu mandava os policiais buscarem o cara. Hoje tu não pode nem pensar, pode ser o maior bandido do mundo. Olha só. Não aparece. Não aparece. Aí tu faz o processo e manda por fora assim, agora tu só vai buscar com mandado de prisão ou prender em flagrante. Mas essa figura caiu agora por causa dessa Lava Jato. Então esse exibicionismo da Lava Jato influenciou muitas outras pessoas a cometer esses erros que aconteceu comigo. Talvez nesse momento agora, se essa investigação fosse nesse momento, não teria acontecido daquela forma que aconteceu em 2016, te garanto. Não teria acontecido. O que o delegado acha que teria mudado? Porque agora quem investiga toma mais cuidado para não cometer tanto deslize. Então, eu acho que as anulações de sentença, de procedimento, de processo, e eu acho correto, quando tem que anular mesmo, quando tem que absolver mesmo, e talvez os juízes estão vendo tudo com mais critério e botando menos gente na cadeia. Aquela vontade de botar gente na cadeia parou um pouco, porque quando tu bota uma pessoa na cadeia sem uma condenação, é uma presunção de que o cara é culpado. Há uma prisão preventiva, tu está jogando a pessoa, um flagrante, por exemplo. Um flagrante, tu está jogando a pessoa sem uma condenação.
Quando chega uma pessoa presa lá na delegacia, eu vou decidir, eu boto ele na cela ou eu libero. Tu tem quase que ter a certeza, porque tu tá botando, então tu tá jogando a pessoa no cárcere sem uma condenação. E hoje as prisões preventivas existem requisitos e os juízes estão mais atentos a esses requisitos. Então, quando eu peço uma prisão é porque eu tenho realmente quase que a certeza de que o cara fez. E se o juiz negar também não tem problema, lá na frente pode ser condenado. Espera ser condenado. Para que essa pressa? Por que essa pressa de jogar na cadeia? Por que aquele promotor tinha tanta pressa em botar aí o Jacques na cadeia? Para que essa pressa? Para quê? Se ele ficou 12 horas, se ele ficou... Deu quantas horas? Deu quase 10 horas com meus policiais pressionando lá dentro. E aí, não contente, pediu a prisão. Para quê? Para que isso? Por quê? Porque ele queria que alguém falasse algo contra mim. E eu tenho certeza, se ele soubesse, ele teria falado. Sob pressão. Sobre a situação que eles passaram ali, eles teriam falado. Se eu tivesse cometido o crime e se eles tivessem alguma participação, alguma coisa, teriam falado, porque aquela pressão psicológica não tem quem aguente, né? Meu Deus. Tu não sabe o que está acontecendo? E olha só como é que são as coisas. Além de andar com 3, 4 segurança, uns policiais militares à paisana, que eu não os conheço e nem quero, e eu passei na frente do fórum, porque eu fui na farmácia, né? Passei na frente do fórum. Em seguida, o meu advogado recebeu um recado, diz para o delegado parar de passar aqui na frente, senão eu vou pedir a prisão, porque ele está me intimidando. Eu passei na rua, de carro. Sabe por que aconteceu isso? Você sabe o que é? O meu telefone estava grampeado. Eles queriam que eu falasse bobagem. Se qualquer coisa que eu dissesse no telefone, eu estaria preso. Eu vou matar esse promotor, eu vou pegar um pelo pescoço, eu estaria preso. Aquela pressão, os meus policiais, a minha casa eram vigiados diretamente, tinha veículos que passavam, fotografavam, paravam, para mim ver se eu cometesse algum deslize para ter um motivo para pedir a prisão. Olha só que nível que chegou. Eu fiquei quietinho, fui na farmácia, porque eu não posso passar na rua. E se eu falasse assim, não, manda esse promotor calar a boca, senão eu vou mandar ele pro inferno. O meu telefone estava grampeado. Era o motivo para ir para a cadeia. Olha o jogo sujo que é feito. Entendeu como é que é? Meus policiais lá dentro sendo torturados psicologicamente e uma pressão dessa forma. O delegado passou aqui de carro aqui na frente. Isso é intimidação. Isso tudo que eu falei está nos autos, está no processo. Nada que eu falei aqui eu inventei. Então, isso aí se fazia muito tempo na ditadura. Na época da ditadura, né? Tu pendurava uma pessoa lá e a pessoa contava tudo, né? É sobre tortura, mesmo que tu não tenha feito, para que isso acabe, tu vai dizer que fez. Tu acaba, o teu desespero é tão grande, tu acaba dizendo que fez. A Inquisição, né? Na época da Inquisição era assim, né? Conta, senão tu... Sim. Era mais ou menos isso. Delegado, era isso. A gente te agradece por ter vindo aqui, né, conversar com a gente. A gente sabe quão difícil é falar sobre esse assunto, né? E por tanto tempo que o senhor ficou sem falar também, né? Então a gente te agradece, a gente se sente muito honrada de te receber aqui, na verdade, nesse episódio do Ponto Sem Nó. É verdade, é o nosso primeiro entrevistado, né? O nosso primeiro participante aqui, que não foi uma entrevista, foi uma conversa, participante do nosso Ponto Sem Nó. O nosso podcast, ele é muito novo. Ele ainda é um bebezinho que ele tá crescendo, mas a gente queria muito saber essa história, a gente queria muito mostrar essa história para a população. E tu proporcionou isso pra gente, delegado, e a gente só tem a agradecer, porque a gente, como população também, como a gente de fora, a gente também imagina A, imagina B e não sabe o que realmente aconteceu. E a gente, quem tá aí não sabe, mas a gente estuda todos os casos que a gente vai falar aqui, a gente tem que estudar bastante pra poder contar pras pessoas. Mas ninguém melhor do que você, que tava dentro do caso, pra contar como foi tudo que passou, né? A gente também pede para que os sangrentos aí vão nas redes sociais, nas nossas redes sociais, sigam também a Billy Willy, que é
né? Aqui nos veste, aqui todos os episódios, a Billy Willy veste a gente. Olha só que lindo. E a Billy Willy, a nossa loja, ela deixou um presente pro nosso entrevistado também. A gente trouxe e a gente quer entregar pro delegado. Eu acho que o senhor vai gostar, tem muito a ver com moto. Pode abrir, pode abrir. Moto, caveira, daí dá certo, né? Se for nessa... Pode rasgar. Pode rasgar, porque o desajeitado aqui... Então, olha aí, eu vou usar, lógico, com certeza. Vamos ver se vai gostar primeiro, né? Claro que vou. Tem uma caveira de quem aqui? Então, olha aí, ó. Eu até vou mostrar, né? Ele da Billy Willy. Combina, né? Combina, acho que combina. Sabe por que muita gente é caveira? Por que o motociclista gosta de caveira? Você sabe, né? Posso chutar? Chuta. Não sei, mas eu posso chutar? Chuta. Porque eu acho que por dentro todos somos iguais. Isso. Acertei? É o símbolo da igualdade. É o símbolo da igualdade. Bota 20 caveiras aqui. Quem é quem? Tu não sabe? É verdade. Igualzinho. Aí bota que eu tenho lá na minha frente da casa, tem um túmulo lá, um motociclista saindo de dentro. Já que aquilo não, ué. O que tem? Não tem problema. Eu vivo cercado de caveira. E é o destino de todos nós. É o símbolo mais certo da igualdade. Todo mundo é igual. Uns um pouquinho. O que diferencia é a ostentação, é as regras sociais que quer diferenciar um do outro, mas no fundo todo mundo é igual, né? Segredos, muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. A gente agradece a companhia de vocês. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para receberem os próximos episódios. Esse episódio também vai estar disponível em áudio no Spotify. Siga a gente lá no Instagram, a loja Billy Willy também, que sempre nos veste. Nosso Instagram é @semnopod, o TikTok também, e em todas as redes sociais. E até o próximo episódio, né? Valeu, tamo juntasso. Porque aqui não deixamos nenhum ponto sem nó.